Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martim e hoje eu não tenho só uma, eu tenho duas convidadas aqui comigo hoje. Eu tenho a Tatiane Dias. Olá, que prazer estar aqui que é com mãe do vocês Micael, hoje. gente, ela é mãe atípica, viu? Está aqui como a minha co-host desse Prazer. episódio. Prazer é todo meu, é uma honra receber você aqui, tá bom, Obrigada Tatiane? pelo convite. E para o nosso bate-papo de hoje, eu estou com ela, a doutora Bruna... Calma aí, pessoal, deixa eu dar uma lida que o sobrenome é difícil. Bruna Ituaçu. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutora. E para quem não sabe, a doutora é mãe atípica da Havana, porque muitos têm aí a sensação, né? É médico, descobriu que é mãe atípica, é fácil? Será que realmente é fácil? Essas e muitas outras informações você vai descobrir aqui com ela, viu? Com a doutora Bruna. Nunca é fácil, né? Para ninguém é fácil. Se for médico, se não for médico, a maternidade atípica ela vai ser sempre um desafio. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce preparado para a maternidade atípica. Na realidade é essa, né? A gente se prepara para uma maternidade típica. Quando a gente se descobre atípica, no meio desse caminho, o mundo não para a gente se organizar, para a gente aprender. Ninguém te ensina, né? No meio desse caminho, você vai precisar catar teus cacos, se ajustar e ir caminhando. E como foi para a doutora nesse caminho aí? Como descobriu? Minha filha é atípica, né? A especialização da doutora é qual hoje? Eu sempre atuei na área da pediatria. Quando eu fiquei grávida, a Havana nasceu, eu já atuava na área da pediatria há mais de 4 anos e atuava na área, eu fiz pós-graduação em pneumologia pediátrica, atuava exclusivamente nessa área. Quando a Havana nasceu, o tempo foi passando, já atuava nessa área e a gente começou a perceber alguns atrasos. E aí fui buscar mais informações, como toda mãe faz, né? O sentido já estava ali, a anteninha ligada, Exatamente. Né? Fui buscar algumas informações e aí fiz um curso aqui, um curso ali. E aí o tempo foi passando, a Havana tinha 1 ano e 2, 1 ano e 3, nós começamos a passar em alguns profissionais e buscar algumas respostas que a gente não conseguia encontrar. A Havana é menina. E hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, a gente sabe que o autismo feminino, o autismo em meninas, ele é diferente, né? Então, assim, a Havana, como uma atípica feminina, ela não se enquadrava na maioria dos padrões, até porque as nossas escalas avaliativas, elas são feitas, a grande maior parte das vezes, baseado no autismo masculino, porque a gente tem uma menina para cada 4 meninos. Nossa. Então, é mais comum que, até pela maioria, os testes sejam feitos, a maior parte das vezes, e as grandes escalas tenham percentis mais masculinos. Então, não é incomum que as meninas não se enquadrem completamente nas escalas avaliativas. A Havana não se enquadrava. Todas as escalas avaliativas dava alerta ou não autista. Alerta ou não autista. Mas a gente sabe que a gente não leva em consideração apenas... As escalas são rastreio. Nós usamos as escalas como instrumentos de rastreio e instrumentos avaliativos. Em determinado momento foi aplicado algumas escalas na Havana e todas as vezes que a gente passava por essa experiência, nós passamos muito mais que 1, 2, 3 vezes. As escalas davam negativa para o autismo, apesar da gente olhar e observar nitidamente que ela tinha atrasos importantes. Isso com quantos anos? Com 1 e 3, 1 e 4. E aí, por volta de 1 e 5, foi quando eu comecei a estudar. Falei, não, preciso descobrir, preciso entender. E eu sempre falo que existe um mundo e uma vida paralela ao autismo. Todo mundo sabe que existe o autismo, né? Todo mundo sabe que o filho de alguém é autista, mas graças a Deus não é o meu. É exatamente então, assim. As informações, elas não batiam muito, né? Essa questão de, mas a Havana faz isso, mas ela fazia com muito menos qualidade que outras crianças. Pensando na idade que ela tinha, a qualidade das habilidades que ela tinha era muito inferior. E hoje, o que acontece? A maior parte das vezes, a avaliação ela é mais rasa para as meninas, porque as meninas elas mascaram muito. Elas aprendem muito rápido
fazer esse mascaramento. Então, se a gente for levar ao pé da letra que tem que cumprir ou não, a gente vai perder muitos diagnósticos. Fatalmente, essas meninas vão chegar muito tarde para nós. Como hoje eu tenho muitas adolescentes que a gente fechou diagnóstico agora, na adolescência, muitas mulheres adultas que, ao receberem diagnóstico de seus filhos, se reconheceram dentro do espectro e receberam diagnóstico agora, já na vida adulta. Mas quantos prejuízos essa pessoa não levou? O meu irmão tem 40 anos, meu irmão é autista. Meu irmão recebeu o diagnóstico recentemente. Porque, assim, eu já vinha observando, e desde quando a gente fechou o diagnóstico da Havana, ele já tinha muitas coisas que eu sempre me chamaram a atenção. Ele andou na ponta dos pés, ele teve seletividade alimentar, ele tem até hoje, ele tem aquela preferência por alimentos mais secos, um paladar mais infantilizado, tem pouquíssimos amigos. Tem muita dificuldade para fazer contato visual sustentado, mas ele é da polícia, formado, trabalha, tem família, é casado. Então, ele facilmente passou ali na linha, bem tênue ali. Ele provavelmente, se a gente não observasse muito de perto esse comportamento, ele passaria desapercebido. Seria um dos bem tardio, né, o diagnóstico. E da Havana, foi com quantos anos, doutora? Da Havana foi com 1 ano e 10. 1 ano e 10 meses? 1 ano e 10 meses. Até onde eu sei, né? É uma novidade para mim, uma criança com 1 ano e 10 meses, ter esse diagnóstico já fechado, né? Porque pouco se vê aí fora, né? Principalmente pelo poder público, né? Quando uma mãe precisa levar o filho para poder passar com o serviço do poder público, eles falam que jamais uma criança de 1 ano, 2 anos, tanto é que eles deixam para dar um diagnóstico quando a criança tiver com 6 anos de idade. Mas durante esse período, como que faz com essa criança que supostamente já demonstra ali, né, um comportamento de uma criança com TEA? E a doutora conseguiu fechar esse diagnóstico aí da Havana com esse 1 ano e 10 meses aí? Então, eu tenho pacientes que têm 1 ano, por exemplo. Eu vou falar nomes porque todos os meus pacientes me autorizam a falar. A Catarina, por exemplo. A Catarina é uma menina de 1 ano e 1 mês, filha de uma mãe que já é autista. Então, ela já tinha essa visão mais apurada. E quando ela me buscou para avaliar a Catarina tinha todos os sinais. Né? A Catarina não fazia contato visual de forma alguma, nem o contato visual rápido ela não fazia. Ela não respondia ao chamado pelo nome. Catarina tinha estereotipia. A Catarina entrava completamente nos critérios que a gente usa para fechar diagnóstico, que são os critérios do DSM-5. Né? Então, a Catarina tinha todas as características. Filha de uma mãe com uma história genética importante, filha de uma mãe autista. E com o diagnóstico do tio ali que está sob investigação. Então, por que não fechar diagnóstico da Catarina se a Catarina se enquadra completamente? A Catarina não falava uma palavra. A Catarina não fala até agora, mas já balbucia. E a Catarina andou na ponta dos pés, a Catarina fazia o flapping, e a Catarina tinha todas as características, né? Então, hoje, a Catarina é uma criança que teve a oportunidade de fazer intervenção precoce, porque ela, de fato, teve um diagnóstico precoce. Então, provavelmente, o prognóstico da Catarina vai ser muito diferente do de muitas outras crianças que, infelizmente, chegam para mim com 7, com 8 anos, com 6, não são verbais. Porque qual que é o grande erro da gente esperar tanto tempo e não fechar esse diagnóstico? Porque, fatalmente, essa criança vai perder o time da intervenção precoce. Exatamente. Né? A gente tem janelas neurológicas para algumas habilidades. Não é que a criança nunca mais vai aprender. Não é que ele não vai aprender depois dessa idade. Mas vai demorar mais. Mas a neuroplasticidade ela vai sendo perdida. De acordo com que essa criança envelhece, a neuroplasticidade ela cai. Conforme essa criança cresce, a gente tem menos habilidade desse cérebro em aprender novas habilidades. Então, não é que ele vai deixar de aprender, mas ele vai levar muito mais tempo. Então, esse atraso vai se somar fatalmente a outros atrasos. Então, falando aqui sobre diagnóstico precoce, sobre a importância da intervenção precoce, a gente também volta para a pauta e pensa. A intervenção precoce não é porque ela é precoce que ela pode ser feita de qualquer maneira. Também tem isso. Né? Não adianta, como, por exemplo, eu tenho alguns pacientes, porque hoje eu tenho mais de 600 pacientes em acompanhamento. Então, eu tenho uma vasta
peculiaridade de alguns pacientes que passam por mim, que, por exemplo, tiveram um diagnóstico ali com 1 ano e 10. Essa criança tem 5 anos. E aí você olha o tratamento dessa criança, ou você olha as intervenções, ou você olha o acompanhamento desse tratamento e você percebe lacunas gigantescas. Que muitas vezes eu não consigo avaliar. Peraí, de onde nós saímos e onde nós estamos? Porque às vezes essa criança não tem uma escala avaliativa semestral ou anual. E aí, por que eu sempre bato no ponto de que seja semestral? Porque partindo do pressuposto que nós temos um tempo para melhor desempenho cerebral, para neuroplasticidade cerebral, 1 ano é muito tempo. Se eu estou num caminho que essa criança não está se adaptando, nós não estamos tendo o resultado que nós esperamos, 6 meses eu consigo perceber que, peraí, essa criança não evoluiu nada. Eu refiz uma escala que eu fiz ali há 6 meses atrás, refiz essa escala agora, e nós não ganhamos nada, a gente precisa readequar. A gente precisa realinhar. Por quê? Porque se eu espero 1 ano, eu chego no final de ano e falo, nossa, não evoluiu nada. Nós perdemos 1 ano. E isso é muito sério. Porque tem crianças que não perdem só 1, perdem 2, perdem 3, perdem 4. Essa semana, graças a Deus, retornou comigo alguns pacientes e é muito gratificante ver a evolução. De pacientes que não falavam e com uma intervenção bem feita, com uma quantidade correta e uma qualidade correta. O acompanhamento correto desses pacientes, esses pacientes mudaram a direção. Pacientes que estavam ali com 3, 4 anos e que, de fato, faziam pouco contato visual ou não fazia sustentado, não respondiam ao chamado pelo nome, não compartilhavam brincadeira, não faziam troca de turno, estavam em processo terapêutico já há 2 anos. Nossa. E a gente realinhou a rota. E em 3 meses, 4 meses, essa criança hoje é outra criança. Eu falo por experiência própria, porque a Havana, eu tenho um vídeo da Havana que eu gravo todos os anos. Né? A Tati vê que eu sempre mando e eu gravo todos os anos. A Havana, com 2 anos, ela era uma criança pouquíssimo funcional. Ela não falava, ela não compartilhava, ela não fazia troca de turno, ela não brincava com outras crianças, ela não respondia quando chamada pelo nome, ela não cumpria comando simples de, por exemplo, pega. Não pegava. Não, ela não cumpria comando simples e ela tinha 2 anos. Cumprir comando simples é uma habilidade para uma criança de 1. E ela não fazia. Ela não fazia dentro das as escalas avaliativas, que aos 2 anos ela começou a fazer as terapias mais direcionadas, mas ainda não era o essencial para ela, não era o bem feito para ela naquela época. Quantos anos ela começou a fazer essa parte? A gente fechou o diagnóstico com 1 e 10, ela começou a fazer fono. Como sempre, a gente sempre busca fono porque a criança não fala. Mas a gente não leva em consideração que o comportamento precisa mudar. Então, a gente também precisa de todos os outros profissionais. Por isso que o tratamento é multidisciplinar, né? Exato. E aí, com 2, a gente falou, não, peraí, a gente está aqui patinando, ela já tinha uns 4, 5 meses de fono, e a gente não estava vendo melhora. E aí, a gente começou a agregar os outros profissionais, e foi quando a gente passou por uma fase muito difícil. Meu pai faleceu de Covid, a Havana tinha 2 anos, exatamente. E foi uma fase meio morna, medíocre de tratamento. Né? Dos 2 aos 3, eu precisava sobreviver. Né? Eu estava ali no equilíbrio ali de pratos, eu sabia que eu precisava tratá-la, eu estava tentando sobreviver a tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento, e ela estava fazendo um tratamento mediano. E com 3 anos, eu fiz um curso que falava sobre autismo e seus tratamentos. Né? Você foi estudar, né, doutora? Exatamente, autismo e suas terapias. E nesse curso, eu pude perceber, e algumas evidências científicas, inclusive, mostrando a diferença de crianças que faziam menos que 20 horas de terapia semanal, 20 horas de terapia semanal e 40 horas de terapia semanal. E o que ficou comprovado era que, nitidamente, o grupo que fazia menos que 10 horas de terapia por semana, ele evoluía menos que 2 a 3% ao ano. E aquele grupo que fazia mais de 40 horas semanais, 40 ou mais, ele evoluiu mais que 90% em 1 ano. Então, vale a pena, né, fazer essas 40 horas semanais, né? Então, é claro que a gente vai verificar o que essa criança precisa. Qual é o nível de suporte que essa criança tem. Porque o que é nível de suporte? É o quanto eu preciso ajudar essa criança para que ela cumpra
todas as atividades pertinentes à idade, para que ela socialize de acordo com a idade e com a qualidade que a idade dela exige, para que ela cumpra as atividades de vida diária, né? Que essa criança saiba atravessar uma rua, amarrar o sapato, o que é dinheiro, como que eu brinco, o limite que eu posso, até onde eu posso ir na minha socialização. E isso é uma habilidade extremamente importante. Então, a gente vai verificar o nível de suporte que essa criança precisa. Se é uma criança nível 1 de suporte, o que ela precisa? Né? Às vezes ela fala super bem, então ela precisa fazer fono. Às vezes ela precisa fazer fono para trabalhar o intraverbal, que é aquilo que a gente diz sem querer dizer. É aquele social, aquela piada que ele não consegue interpretar. É aquele trocadilho que ele fica sem saber o que quer dizer, porque os autistas têm um pensamento muito mais literal, mais rígido, mais inflexível. Então, isso também é trabalhado nas terapias, em conjunto com um psicólogo, com um neuropsicólogo. E a equipe terapêutica ela também avalia, né? Muitas vezes eu peço a avaliação da fono, a fono avalia e fala, olha, Bruna, essa criança, a fala tá boa, a comunicação também. Então, o psicólogo vai trabalhar melhor essa questão do social, da fala e da comunicação para o social. Então, você vai quantificar, é uma avaliação personalizada. Nós temos um espectro, então a gente vai ter algumas crianças que precisam mais de uma coisa, menos de outra, e aí você vai observar e vai avaliar. E isso também não é fixo. Porque esse tratamento, a gente fala que ele é flutuante. No meio desse caminho, quantas coisas podem aparecer? Muitas. Exatamente. A doutora falou aí em nível. Como que o médico ele olha para a criança e ele sabe quando é o nível 1, ou se tem, né, o nível 2, ou se é nível 3. Como que funciona isso, doutora? Então, o que diferencia? A questão do nível de suporte é o quanto essa criança precisa que eu ajude que ela faça. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos que não fala, o não falar já qualifica essa criança em nível 2 de suporte em diante. Por quê? Porque o nível 1 de suporte é aquele que precisa de suporte, de supervisão, mas que ele não precisa de todo o meu suporte e toda a minha ajuda para que ele cumpra. Ele cumpre, só que com menos qualidade. A partir do nível 2, ele já deixa de cumprir algumas coisas. Então, ele precisa, muitas vezes, de suporte total naquela atividade ou naquela habilidade. Mas ele tem outras habilidades que ele cumpre, às vezes com menos qualidade, mas ele cumpre. E quando a gente tem um nível 3 do suporte, é uma criança que precisa de total suporte. Por quê? Porque, muitas vezes, ele não cumpre ou ele cumpre a grande maioria delas, mas com pouquíssima qualidade. Vamos supor que é uma criança que desorganiza mais fácil. É uma criança que a desorganização ela vai ter muita relação também com a questão do perfil sensorial, do controle inibitório. Porque, por exemplo, às vezes essa criança está numa festa, ela está super bem. Colocou uma música alta, ela se desorganiza. E mesmo ela pode ser 1 de suporte. Ela pode ser 2 de suporte. Se ela tiver alteração do perfil sensorial ou transtorno do perfil sensorial ou do processamento sensorial, as sensações podem desorganizar, a sobrecarga de sensações podem desorganizar essa criança. Por exemplo, a Vanna hoje, quando a gente fechou o diagnóstico da Vanna, a Vanna era uma criança nível 3 de suporte. A Vanna não falava, não se socializava, não tinha interesse na socialização, até porque ela não sabia fazer essa troca de turno, não se interessava por crianças da mesma idade, não cumpria habilidades simples, comandos verbais simples, ela não cumpria. Dos 2 aos 3, a gente teve esse tratamento mais morno, mais mediano. E aos 3 eu falei, não, tá errado. Peraí. Né? Eu fui num evento e eu falei, não, abriu meus olhos. Eu falei, não, peraí, minha filha não tinha uma escala avaliativa. Como que eu ia saber para onde eu estava caminhando se eu não sabia de onde eu estava vindo? Exatamente. Né? Isso é muito importante, né? Eu não sabia de onde eu estava vindo. Peraí, para onde eu estou indo? Eu não sei nem de onde eu vim. Eu não sabia de onde eu tinha saído. Eu não conseguia olhar para a minha própria filha e falar, peraí, olhando a Vanna de cima, quais são as habilidades e quais são as dificuldades da Vanna? E quanto de dificuldade ela tem? Quanto de habilidade ela tem? Eu não conseguia quantificar isso, não era palpável para mim. Ela não tinha relatórios trimestrais, semestrais, ela não tinha as escalas avaliativas. Eu não conseguia, isso não era palpável. E
E eu passei em muitos profissionais e ninguém nunca me disse, olha, Bruna, precisa de uma escala que é avaliativa pra gente saber de onde que a Havana tá saindo. Exatamente. E em que caminho nós estamos indo, porque tem um ano que a Havana não evolui. Se a gente tivesse uma escala avaliativa inicial da Havana aos 2 anos, aos 3, a gente teria visto que ela não tinha evoluído nada. Que ela não tinha ganhado nenhuma habilidade. Então, alguma coisa estava errada no meio desse caminho. Porque se a gente tem 1 ano de intervenção terapêutica e essa criança não tem nenhuma evolução ou muito pouco, a gente precisa reavaliar. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa no Foi meio uma desse das minhas caminho. dores, né? Foi uma das minhas dores que eu procurei a doutora Bruna, até pelo fato do processamento sensorial do Mikael comprometidíssimo. Ele vomitava até as tampas e qualquer coisa que saísse da textura, das cores, dentro do que era confortável para ele, era problema. Era problema fora de casa, então nós ficamos 1 ano em terapia convencional e eu tive esse olhar que a doutora fala. Eu estava olhando meu filho de cima e não estava vendo a melhora, nenhum avanço. Então, peraí, estou precisando de ajuda. Aí você encontrou com a doutora? Graças a Deus. Não, porque, olha, doutora, eu tô vendo a doutora contando toda essa experiência, tudo, e eu fico, assim, feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque nem todo mundo pode ter acesso a um tipo de médica como a doutora, que tem esse tipo de informação. Porque quem depende do sistema público de saúde, a maioria, quando chega lá com a criança, eles não falam nesse método de tratamento, nesse método de avaliação, né? O que é feito? Olha, esse remédio para o seu filho, seu filhinho vai fazer uma fono aqui convencional, uma TO e tá ótimo. Isso é oferecido. TO é luxo, né? TO é luxo. Quando tem TO. Integração sensorial, jamais. Pelo poder público, nunca se ouviu falar. Então, assim, fica difícil, né? Porque os médicos estão engessados, teoricamente, ali dentro do consultório, não buscar informação para essa questão aí do TEA, então eles oferecem aquilo que tem, né? E vocês aí fora, que na sua grande maioria, pelo que eu conheço, somente os médicos de fora que têm os seus consultórios, que têm esse conhecimento, que têm como é que eu posso dizer? A técnica para poder ajudar os pais, né? Olha, esse aqui é o caminho, vai dar certo. Então, assim, eu fico, assim, impressionada com o conhecimento da doutora, né? Pelas questões aí que eu já vi estudando da doutora, até mesmo na formulação do laudo da doutora. É uma coisa, assim, fora de sério. Eu falei, gente, como que ela consegue fazer isso? Porque, só não entende quem não quer. Como que porque foi? O laudo, ele precisa ser fácil e simples, porque quem vai ler não é um médico. Eu nunca penso que o meu laudo é para um médico ler. Eu penso que esse laudo é para a diretora da escola do meu paciente. Eu penso que esse laudo é para a mãe que está recebendo, ela precisa entender o que ela está lendo. Eu penso que é para o auxiliar terapêutico ou para a equipe multidisciplinar, que aí já conhece, né, mais nomenclatura, mas a gente coloca o máximo de informações, coloca a história do paciente, porque é importante, coloca o máximo de informações, mas numa linguagem mais facilitada. Até porque às vezes essa mãe vai entrar com uma liminar judicial, muitas vezes, para pedir, né, para garantir o direito do seu filho, porque hoje a gente sabe que é difícil, né? E o juiz também não é médico. Mas o seu laudo, doutor, é fora de série. Qualquer juiz que lê... É verdade. Eu falei pra Tati, Tati, qualquer juiz que lê esse laudo é favorável, porque além da doutora explicar, depois, nas outras páginas, a doutora praticamente desenha. Justifica, né? Então, assim, fica muito claro, porque, infelizmente, eu não vou colocar como infelizmente, porque, assim, tem juízes aí que não entende dessas questões aí de TEA, o que é o tratamento, o que é ABA, o que é DEIV, eles não entendem. Aí cai lá um processo deles para ele. Tá aquele laudo simples. Eu não vou culpar ele de deferir negativamente. O cara não tem conhecimento. Agora, quando chega um laudo que nem o da doutora, ao meu ver, assim, pelo pouco que eu tenho de conhecimento, é impossível. O cara lê e fala, não, eu não vou dar um parecer, porque, é assim, inexplicável o laudo da doutora. Eu li assim, eu fiquei impressionada. Aquele laudo já passou por N mudanças e adaptações no meio desse caminho. Quando a gente começou, a gente já tinha um perfil, né, de laudo, até porque baseado em toda a minha vivência com a Havana. A Havana foi, e vai sempre ser a minha maior escola, né? Então, assim, baseado no que ela apresentava, a gente foi modificando.
E no meio desse caminho foi aparecendo outros pacientes, outros desafios, pacientes com isso, com aquilo, com outras necessidades. E aí a gente foi modificando, né? Hoje eu tenho um perfil de laudar mais voltado para essa visão mesmo, de que, por exemplo, no meu laudo final, eu sempre deixo orientação escolar. Ótimo, então, eu sempre deixo ali para frisar e para garantir que é obrigação da escola e direito da criança a adaptação de material. Né? A escola precisa ter essa visão. Porque muitas vezes não é que o cognitivo dessa criança esteja afetado e ela não consiga acompanhar a classe, mas muitas vezes, por exemplo, a minha filha tem TDAH associado ao TEA. Ela não conseguia parar na sala de aula e não prestava atenção em nada. O cognitivo estava preservado, ela aprendia como qualquer outra criança. E quando eu peguei a adaptação de material dela, eu falei, opa, peraí, por que as crianças estão aprendendo isso e minha filha vai aprender muito menos? Minha filha só vai colorir? Só vai pintar o tempo todo? Que é o que eles fazem, né? Põe pra pintar. Falei, não, esse material tá feito, tá mal feito, está mal adaptado. E aí a gente sentou e foi readaptar o material. A Vanna só precisava que o material usasse o hiperfoco dela. Então, ao invés de ter um número, tinha... peixes, por exemplo, porque era o hiperfoco dela na época, era animais marinhos. Né? Então, a gente usou tudo. Era um polvo mais um polvo, que é igual 2 polvos, uma sereia menos uma sereia, era igual nenhuma sereia. E aí ela ficou sentada, ela ganhou aquele comportamento de estudante que a gente tanto precisava que ela ganhasse, ela se adequou ao que ela precisava, ela ganhou essa habilidade, ela começou a perceber que aquilo beneficiava ela, e aí a gente começou a diminuir essa adaptação. Hoje ela tem um comportamento, porque o comportamento ficou, ela ganhou essa habilidade, ela não precisa mais de material adaptado, apesar dela ter sim um PEI, que é o Programa Escolar Individualizado. Ela tem um PEI, por quê? Porque é um direito dela. Ela tem um programa para ela, por quê? Porque se as crianças estiverem gritando demais, ela pode desorganizar. E é importante que as escolas tenham essa visão. O que seria esse PEI que a doutora falou? É um programa feito para aquela criança. Toda escola tem um programa escolar anual. Sim. Né? Eles fazem um programa para a primeira série, para a segunda série, para a terceira série. Só que na terceira série, na quarta série, eu tenho o Mikael, que é um paciente autista, nível 1 de suporte, com TDAH. Muito mais hiperativo e impulsivo do que desatento. Mas a hiperatividade e a impulsividade faz com que o Mikael não consiga ficar sentado. Não consiga, muitas vezes, prestar atenção em textos gigantescos. Então, a adaptação de material, o programa para o Mikael é o seguinte: textos mais curtos, que de preferência tratem assuntos que ele goste nesse momento, para que ele consiga prestar mais atenção, que a turma entenda que ele tem necessidade, muitas vezes, de levantar, sair, dar uma volta lá fora de 2, 3 minutos, 5 minutos e voltar para a sala de aula, que isso é incluir. Nossa, que importante essas informações. Eu sempre digo que igualdade não é inclusão. Equidade é inclusão. Isso, exatamente. Porque se eu tiver uma paisagem maravilhosa ali do outro lado e uma janela aqui, e essa janela tiver 2 metros de altura, se eu oferecer banquinhos de 50 centímetros para todo mundo, isso é igualdade. Mas uma pessoa de 1 metro, ela não vai enxergar, porque ela vai para 1,50. A janela é de 2 metros. Se eu tiver um homem de 2 metros, ele não vai enxergar, porque ele vai ficar com 2,50. Equidade é oferecer para cada um aquilo que ele precisa. E isso é inclusão. A partir da hora que eu começo a ver o meu paciente, o meu aluno, como alguém único, que tem necessidades específicas, importantes, e que isso vai afetar diretamente no desenvolvimento e no aproveitamento escolar, principalmente, a gente começa a entender a importância de um PEI bem feito. Né? É por isso que eu falo que é muito difícil ser mãe atípica. Quando você recebe um diagnóstico... Sem dúvida. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, vou falar em autismo porque né, é o que a minha filha é, autista. Quando você recebe esse diagnóstico, você para naquele momento, você sofre o luto, porque né, morre aquela imagem daquele filho perfeito, que é aquele filho que vai fazer tudo antes do filho dos outros, que vai fazer tudo antes do filho de alguém, que vai falar antes de qualquer um, que vai ser o primeiro da sala. E aí você começa a viver de fato, né? E a enxergar de fato teu filho, as habilidades.
e as inabilidades que essa criança apresenta e que você vai precisar trabalhar. É muito trabalhoso ser mãe atípica, né? Demais. Eu falo que cansa. Como cansa você o tempo inteiro está lhe dando um modelo de comportamento. Quando teu filho faz isso, você precisa dar um modelo correto. Quando ele faz isso, você precisa dar um modelo correto. E a expectativa de vida materna de uma mãe atípica, ela gira em torno de 57 anos. Nossa, por que Eu já tô será? desesperada. Porque Por que será, né? porque a quantidade... Estresse mata qualquer pessoa, né? O estresse, ele é... Qualquer doença que você pega hoje, você vai lá para a gênese dessa doença, o estresse está envolvido. E aí as últimas pesquisas mostraram, né, que o estresse materno de uma mãe atípica ele é considerado ao estresse de um soldado indo para a guerra. Naquele momento que ele vai entrar ali para combater, é comparado ao estresse de uma mãe atípica. Eu pensei assim, você acredita, doutora? Toda vez que eu me via numa situação tendo que fazer para poder acontecer pro Otávio, pro meu filho, eu falava, eu me sinto indo para a guerra. E quando eu volto, que eu tenho que ir lá fazer acontecer, eu volto como se estivesse toda defasada, cansada, corpo dolorido, é como se realmente estivesse retornando desta guerra. Você vê, é difícil, né? E muitas mães acham que por ser médico, o caminho é mais curto. Ah, não. Ela é mãe atípica, ela é médica, ela já sabe qual que é o caminho, ela já sabe o que fazer. E nós estamos vendo aqui que não é assim. É difícil também, pode ser até pior, né, doutora? O caminho é igual, né? O caminho é... E eu falo assim, que o caminho... Que você é mais cobrada, né? Porque, ai, nossa, mas tua filha... Mas você é médica e tua filha, né, tá assim ou tá assado. Por exemplo, quando a gente passou esse 1 ano aí da Havana, dos 2 aos 3... No final do 3º ano aí, que eu de fato vi, do 2º para o 3º, que eu vi que o tratamento não estava muito bem direcionado, eu pensei isso. Eu falei, putz, eu sou médica. Eu estou estudando isso, né? E passou ali pelos meus dedos, assim. Eu comi bola nesse 1 ano aí. E hoje eu vejo como a Havana evoluiu e como teve uma significância extremamente importante para ela. Foi um divisor de águas, foi mudar o prognóstico, de fato, né? A Havana podia não estar falando até hoje, podia não estar socializando até hoje, podia não ter amigos até hoje, né? E eu me lembro muito bem de uma situação que aos 3 anos a gente foi... a Havana teve uma apresentação na escola, porque eu falo que a apresentação na escola, ela é a letra C lá do DSM-5. Essa criança... Quando aumenta a demanda, você percebe que as inabilidades elas ficam mais aparentes. E aí, quando você coloca essa criança para se apresentar... Não entrega, né? Todo mundo tá ali seguindo os comandos e o teu filho tá ali. Ou ele tá correndo para um lado para o outro, ou ele tá meio perdido ali no meio, ele tá olhando para algo que não tem nada a ver, ou ele desregulou e ele não tá ali no meio daquelas outras crianças. E eu me lembro que a fala do meu marido ficou muito gravada na minha cabeça, né? Ela tava andando... rodando no meio a apresentação foi na quadra, e ela olhando para cima, assim, aí ela começou a fazer uma estereotipia com a mãozinha, ela olhava para a mãozinha, assim, fazia o rastreio lateral, que é aquele olhar de lado, e ele olhou para mim, assim, quando eu olhei para ele estava bem calado, eu olhei para ele estava chorando, ele falou para mim assim, ó, será que um dia a gente vai poder morrer? Porque se a gente morrer hoje, o que vai ser da Havana? A gente não pode nem morrer. Nossa, difícil, hein? Né? Será que um dia a gente vai olhar para a Havana e vai fazer assim, não, minha filha vai conseguir? Porque eu não tenho essa sensação, Bruna. Eu não consigo olhar para ela hoje e achar que ela vai conseguir. E ele chorando. Ele falou, não sei se ela vai conseguir. Será que ela vai conseguir? E aí, aquele dia foi quando uma chave virou na minha cabeça. Eu falei, não, a gente precisa fazer diferente. Ela vai conseguir. Né? Eu sempre falo... Todas as minhas mães ouvem isso no final da consulta. O teu filho vai ser a melhor versão dele mesmo. Olha que lindo, ele vai ser a melhor versão dele mesmo. Eu digo que o autismo é o que me mata e me faz viver todos os dias. Porque é morrer todo dia. É emocionante ouvir E isso. acordar todos os dias pronta para mais uma guerra. Uma batalha. Mais uma batalha. Né? Você morre à noite. Morre. Né? Só nós sabemos como morremos. Você sofre. Sim. À noite. Quando teu filho tem uma crise. Né? E que você precisa de uma rede de apoio. E muitas vezes você não tem. Não tem. E de manhã você acorda pronta de novo.
Como se nada tivesse acontecido. Porque é o que te faz viver. Porque você sabe que teu filho precisa de você, né? E quando a gente redirecionou o tratamento da Havana, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, ela teve uma nova apresentação na escola. E foi bem no Dia dos Pais. E ela, assim, cumpriu lindamente tudo, fez tudo, sem precisar de apoio, sem precisar da AT, sem precisar de um professor auxiliar. Terminou e ela virou pro meu marido e falou: papai, hoje era seu parabéns, né? E aí ela dançou, veio, abraçou ele, amiga para as amigas dela. E meu marido virou para mim e falou assim, ele chorando, como sempre, ele virou para mim e falou para mim assim: hoje eu posso te dizer, foi o dia mais feliz da minha vida, porque hoje eu olhei para minha filha e eu enxerguei que ela vai conseguir. Nossa, doutora, eu acho que esse papo gerou uma curiosidade para muitos pais aí. Qual foi a reabilitação da Havana? Para ela conseguir chegar, porque ela era suporte 3, né? Hoje ela está em que nível? 1. O que ela precisou fazer? Qual foi a quantidade de carga horária que ela fez? Quais foram os terapeutas que ela passou? Que ajudou todo nessa transição aí do 3 para o primeiro? Como a gente tinha conversado um pouquinho antes, os estudos mostram, né, que quantidade e qualidade é diretamente proporcional a resultado. Achar que uma criança faz 5 horas de terapia por semana, nível 3 de suporte, e ela vai evoluir como a gente espera, isso não vai acontecer. Fatalmente, infelizmente, isso não vai acontecer. Eu sempre dou um exemplo. Eu, para me formar e ganhar e receber meu CRM, que é o que me dá a condição de trabalhar, ganhar as minhas habilidades como médica, generalista inicialmente, eu estudei durante 6 anos, das 8 às 17. Eu fiz 40 horas de faculdade por semana para ganhar uma habilidade profissional. O que te leva a crer que uma criança fazendo 5 horas por semana vai ganhar habilidade para o resto da vida dele? A infância é o piso onde a gente constrói todo o resto. É por ali que começa tudo. É ali que você ganha as maiores habilidades e depois você só aprimora isso. Então, o que te faz pensar que uma criança que faz 3, 4, 5 horas de terapia por semana vai evoluir em quantos anos? Porque eu demorei 6 para ganhar habilidade para uma profissão. O dia que eu fiz esse raciocínio, eu falei, peraí, eu estou na linha errada. A minha filha precisa ganhar habilidade para a vida inteira. Ela precisa aprender a ser a Havana. Ela precisa aprender a viver nesse mundo. Ela precisa socializar. Ela vive numa sociedade, ela precisa entender o que as pessoas falam. Ela precisa ganhar, ela precisa entender o que é dinheiro, como ela se comporta em cada ambiente onde ela vai estar. Ela precisa aprender, ela precisa ganhar comportamento de estudante para ela aprender na escola. São muitas coisas. E ela fazendo 5 horas de terapia por semana, isso não vai acontecer. E foi quando a gente mudou completamente. A Havana passou de 5 para 10, para 12, para 15, para 18, para 20, para 25, para 30, para 40 horas. Em 3 meses, a gente fez essa adaptação, aumentou a carga horária. Isso dentro de uma clínica? Ela fazia 20 horas ambiente clínico e 20 horas ambiente escolar. E ela fazia, sábado ela fazia em casa. Algumas terapias ela fazia domiciliar. Porque a criança, ela aprende uma habilidade num ambiente clínico fechado. Ela aprende a fazer troca de turno. Ok, ela aprendeu aqui. Algumas crianças precisam aprender a generalizar esse comportamento. Ela precisa aprender essa habilidade no ambiente controlado e ela precisa pegar isso aqui que ela aprendeu e jogar no mundo. Exato. Nas outras relações. E muitas vezes a criança demora a ganhar essa habilidade ou às vezes ela não consegue. Então, muitas vezes é necessário que o terapeuta acompanhe essa criança em outros ambientes. Por exemplo, a Havana cumpria super bem o time. O time funcionava maravilhosamente bem para ela, mas era só na terapia. Porque ela não entendia que ela precisava cumprir isso em outros lugares. Para ela, aquilo ali, bom, eu estou aqui na clínica, ela já tinha entendido que ali era terapia e naquele lugar ela precisava cumprir isso. Se eu usasse o time para ela em casa, no banho, no supermercado, no parque, não resolvia. Era impossível andar com ela de mão solta, porque em tudo ela queria mexer, em tudo ela queria tirar. Ela passava assim, ó, no supermercado, derrubando todas as prateleiras. É verdade. Eu não conseguia sair com ela de casa.
Então chegou uma hora que com certeza muitas mães que estão nos ouvindo agora vai se ver nessa situação. Eu não saía mais de casa. Sabe para onde eu ia? Parque, lugar que tivesse aberto, que eu podia soltar ela ia se misturar ali no meio. Em algum momento eu sabia que ela ia ter uma crise, ou que ela ia desregular por conta da sobrecarga e muita coisa ao mesmo tempo, e eu ia pegar e ela vai embora. Mas não levava para o supermercado, não levava no restaurante, não levava em lugar nenhum, porque eu não conseguia. E foi quando a gente conversou com a equipe terapêutica, eu falei, não, ó, presta atenção, ela precisa ir para a sociedade. Preciso que ela saiba como se comportar no supermercado, que ela entenda quando eu falar, só pode olhar, não pode tocar. E ela consiga ter esse controle inibitório de eu quero muito, mas minha mãe disse que eu só posso olhar agora. E acredite, foram 2 anos de alta intervenção, de muitas horas terapêuticas, mas foram 2 anos que foi divisor de águas. Que fez a mudança, né? Eu falo que sempre que eu falo para todos os meus pacientes, ó, nós vamos passar pelo intensivão. Né? Esse vai ser o nosso intensivão. Se você não passou por esse momento ainda, em algum momento da tua vida, ou da vida do teu filho, você vai passar. E nós fizemos esse intensivão. E hoje a gente já conseguiu reduzir um pouco mais a carga horária da Havana, porque a Havana já não é mais nível 3 de suporte. Então ela já não precisa daquele suporte para fazer tudo. Porque antes eu precisava dar banho. E a Havana gritava e não conseguia lavar o cabelo, não conseguia, porque ela tinha sensibilidade, a parte sensorial, a cabeça dela era muito sensível. Então, hoje, eu consigo dar comandos verbais sem precisar dar apoio visual, porque antes a gente passou por essas fases, né? E hoje eu falo, ó, toma aqui, lava a barriga, lava a cabeça, lava o braço, agora pega a toalha. A Havana não sabia o que era uma toalha quando ela tinha 3 anos. Ela tem 4 e 6 hoje. E hoje ela toma banho sozinha, ela grita, mamãe, você traz a toalha, por favor? Leva a toalha, se seca. Tô me secando, tô sequinha? Ela fala, tô sequinha? Tá sequinha. Agora vamos colocar roupa. Hoje ela escolhe a roupa, ela abre o guarda-roupa e fala, ai, não vou querer esse, ai, vou querer esse aqui de tal coisa. E para mim, tem coisas que ela faz que eu falo, gente, eu sei que é o que esperava para essa idade. Mas para mim é fantástico ver que ela tá acompanhando a idade. Porque muitas vezes eu parei e pensei, será que ela vai acompanhar a idade? Porque com o autismo vem tanta incerteza, vem tanta insegurança, vem tanta frustração. Porque quantas vezes eu fazia, dava modelo e meu marido falava para mim assim, Bruna, eu acho que ela não vai fazer. Eu falava, mas eu tenho que fazer, que em algum momento ela vai fazer. Que é um dos gritos que eu tenho hoje com você de socorro, né? O Mikael dentro das terapias vai muito bem e fora das terapias eu tenho que mandar os vídeos para a doutora. Comportamento, vamos para fora, a gente está procurando ir, né, pedindo todo o apoio da clínica multidisciplinar, que hoje não é fácil você colocar uma AT para fora, para acompanhar mesmo, principalmente em ambientes naturais, porque eles falam que inclusive não tem nem a cobertura do convênio, que é uma grande briga, uma grande batalha que a gente arma aí, mas que é exatamente isso que a doutora deixa a gente orientada. Gente, olha, vocês precisam dar atenção para isso. O convênio não está dando, briguem pelos seus direitos. Porque a criança precisa chegar no plumo do que é possível. Qual que é possível? Ela tem que render. Não é só dentro da terapia. E eu sinto isso hoje do Mikael tranquilamente no meu dia a dia. Ele é uma criança na quinta e na sexta que ele faz 4 horas de terapia por dia, que são 8 semanais. E a gente está brigando com o convênio para a gente aumentar isso e trazer a ter. Isso é muito pouco. Porque a gente fica o tempo todo com a expectativa, né? É a escola pedindo socorro, a multidisciplinares pedindo socorro e eu também. Com a supervisão da doutora Bruna, graças a Deus. Qual foi o método usado de terapia com a Havana? É esse método ABA? A Havana faz ABA. ABA? Denver também? Denver, ele até por volta dos 4 anos tem crianças. E aí a importância da gente avaliar essa criança, ter escalas avaliativas, porque às vezes todo mundo começa pelo ABA, a grande maioria começa pelo ABA. E que é bem mais puxado, né? E às vezes essa criança não se adapta naquele momento. E quando a gente vê que não está rendendo naquele momento, a gente pode fazer, peraí, vamos realinhar essa rota, vamos oferecer Denver para essa criança, vamos ver. E às vezes essa criança vai lindamente, vai super bem. Então, a gente precisa ter... A doutora sabe falar qual que é a diferença do ABA para o Denver? Para o pessoal lá em casa? É basicamente a abordagem. A forma de abordagem, dar modelos de comportamento é diferente,
né? Então, assim, a Denver ela é mais naturalística. E ela, geralmente, a gente faz para crianças até 4 anos. A aba faz até adulto, né? Adulto faz aba. Os autistas, né, adultos, muitos fazem aba. Então, são ciências, é uma ciência usada. A aba, análise do comportamento aplicado, é uma ciência, não é um método, né? É uma ciência utilizada para dar modelos de comportamento para essa criança observar e falar, é assim que tem que fazer? Então, é assim que eu vou fazer. Mas uma curiosidade é que o autista ele precisa de muita repetição, né? Ele precisa de muita repetição. E os estudos mostraram que o cérebro precisa de cerca de 400 repetições de uma única ação para ele gravar e aquilo ficar fixado no cérebro. Ou seja, você abriu essa tampa e ensinou. Tá vendo como que abre? 400 vezes. Até que ele aprenda, é assim que abre, é assim que fecha. Mas o estudo mostrou também que quando a gente faz isso de forma lúdica, brincando, essas 400 vezes reduz para 20. Então, por isso que todas as terapias são lúdicas. E quanto mais lúdico for, melhor engajamento essa criança vai ter. A solução nunca é diminuir as horas terapêuticas, porque muitas famílias chegam e falam, Bruna, mas 20 horas, eu acho que ele vai ficar cansado. Eu falo, solta ele 10 horas no parque para você ver. Fala mesmo. Fica o dia inteiro no parque, né, correndo, gastando energia, chega em casa e ainda tem mais energia para gastar. E aí você acha que 3 horas, 4 horas de terapia no dia, ele vai ficar extremamente cansado. O caminho nunca é reduzir essa hora terapêutica, é sempre deixar que essa terapia seja mais engajadora possível. Que essa criança esteja mais confortável, mais feliz e mais inserido nessa terapêutica. Então, trazer o que é mais prazeroso, para que essa criança aprenda brincando, que ela não sinta que isso é uma obrigação, que isso é um peso, que ela está perdendo a vida dela ali dentro. Por isso que é tão importante o auxiliar terapêutico. Eu sempre falo que o auxiliar terapêutico, para mim, para minha vida, para minha família, para minha filha, foi um divisor de águas. Mas as escolas hoje estão dificultando, principalmente as particulares. Eu falo isso porque são experiências de mães que têm filhos com TEA em escola particular. Você sabe o que as escolas estão fazendo agora? Colocando atendimento integral para as crianças. Por quê? Se ela coloca integral, ela sabe que a criança com TEA precisa fazer reabilitação. Então, essa criança não vai permanecer na escola dela, porque essa criança precisa fazer reabilitação. Então, a intenção é que vamos colocar integral, que é para as mamães tirarem essas crianças da escola. Então, assim, eu estou vendo a angústia das mães, porque eu falei, e agora? O que vai ser? Porque, teoricamente, pelo poder público não tem assistência nenhuma. Quando eles mandam um acompanhante terapêutico, que é a T que fala, não, né? Acompanhante pedagógico. É isso. Escolar. Quando manda é 1 para 60. Então, não vai fazer nada pelo seu filho, né? Então, ainda entra essa questão aí, a mãe às vezes pega o dinheiro que não tem para poder pagar o ensino para a criança e chega lá, a escola, agora estão colocando o ensino integral. O auxiliar terapêutico, e aí a diferença, né, do auxiliar pedagógico e do terapêutico. O auxiliar pedagógico, ele geralmente é um professor ou ele é um estudante da área pedagógica que está ali em vias de se formar e ele dá o suporte pedagógico. Então, ele está ali para ajudar a criança nas tarefas escolares. O auxiliar terapêutico é um profissional da área terapêutica, então pode, inclusive, ser um psicólogo, um psicopedagogo, até um pedagogo, alguém que está ali, né, em vias de se formar, mas que ele tem supervisão de um supervisor ABA, né, de um profissional qualificado em análise do comportamento, e essa supervisão acontece semanalmente para que esse profissional seja instruído, e aí existe um plano terapêutico escolar para essa criança, para que esse profissional seja instruído e ele faça a ponte entre a socialização, ele consiga ser ponte para que essa criança seja a melhor versão dela, inclusive na escola. Para que essa criança pegue tudo que ela aprendeu ali no ambiente controlado e ele aplique na escola. O Mikael vai super bem nas terapias, só que ele ainda não aprendeu a generalizar. Ele não aprendeu a pegar aquilo ali que ele aprendeu na clínica e levar para a escola. Na escola, ele não consegue gerenciar os conflitos. Ele se desorganiza, ele se desregula. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a autorregulação que ele tem na clínica, porque ele tem o suporte de um profissional terapêutico ali, ele não consegue fazer isso na escola porque ele não tem esse suporte. E o professor, coitado?
Vai fazer o quê? Não E tem as o escolas, conhecimento, né? as escolas particulares hoje, elas algumas, né? Algumas estão se adaptando a isso, né? Bem poucas. E o que acontece? Eu me surpreendi porque com as escolas públicas de São Paulo, vou dizer São Paulo porque é o que eu sei, em São Paulo, não sei se isso se estende para outros estados, mas São Paulo tem uma portaria que proíbe o auxiliar terapêutico na escola. E eu não Você sabia. tem que ter liminar. Eu não sabia. Também não sabia. Tem que ter liminar. Já Aí foi mamãe dito falou pra mim, Bruna, mas assim, o convênio liberou o auxiliar terapêutico, que já é uma dificuldade a gente conseguir isso. Já é um milagre. Quando a gente ganhou isso, falei, graças a Deus. Ela falou, mas agora é outro Vitória. problema. Olha aqui a portaria. Quando ela me mandou, eu falei, como assim? Existe uma portaria que proíbe o auxiliar terapêutico. Como assim? Você está violando um direito dessa criança. O médico tem, porque se o médico pediu, como que eles proíbem? Não, a portaria é para todo mundo, portaria. né? A portaria proíbe para todo Não mundo. é nenhuma lei, é uma portaria. Teoricamente é um protocolo, gente. Exatamente. E E a não escola... E aí as mães fazem o quê? Barraco. Nesse momento? Aí vai Barraco. fazer, É o barraco, vai amiga. entrar com uma outra liminar, e aí contra o Estado, contra a escola, para que ela... Mas sabe, no final, como essa família tá desgastada, como essa mãe tá desgastada, como essa criança que ficou 1 ano esperando o prejuízo dessa criança ali, 1 ano, indo para cá e para lá e esperando. A Havana estava numa escola muito grande, é uma escola particular, mas era uma escola grande, que eu pensei, ótimo, é uma escola grande, ela vai ficar aqui do começo até o ensino médio, para mim vai ser ótimo, para ela também. Mas era uma escola tradicionalista, e que eles não conseguiam entender muito bem as necessidades, a gente sempre tinha muita dificuldade. Muita dificuldade para tudo, para fazer tudo. E aí eu falei, a gente está mais perdendo do que ganhando. E aí a gente foi procurar uma outra escola. Encontrei uma outra escola. Eu vou falar o nome da escola porque eles merecem que fale. A Living School, que é no bairro onde eu moro. E a Living, eles tinham muita vontade de aprender. Eles não tinham muito domínio disso, mas eles já tinham 50% do caminho. Eles tinham muita vontade de aprender, de entender, Que já é muita de adaptar. coisa. Sim. Eles estavam muito abertos a receber as equipes, né, terapêuticas da Havana, porque a Havana tinha uma equipe escolar, uma equipe domiciliar, né, e uma equipe clínica que se conversava o tempo todo. A Havana era uma criança que tinha seletividade alimentar agressiva. A Havana só comia arroz, tomava leite. Era 2, no máximo 3 alimentos. Passou quase 2 anos assim. Então a escola precisou fazer aceitar alimentos externos, né? Porque eles tinham o cardápio deles. Precisou explicar para aquelas outras crianças por que a Havana comia torresmo no café da manhã, quando ela começou a aceitar um novo alimento, foi torresmo. E por que ela era diferente das outras crianças, porque os outros não podiam comer torresmo no café da manhã. E a escola foi muito parceira. Eles sempre foram muito ali de acompanhar junto e de aceitar e de entender e de tentar adaptar. E agora esse final de semana eles fizeram uma comemoração da família em referência ao Dia dos Pais. E assim, a Havana estava... Para ela, sábado ir para a escola, acabou o planeta Terra. Agora ela já entendeu que é sábado e que ela não tem que ir para a escola. E mesmo que é uma apresentação, ela não quer saber, ela não quer ir para a escola. E aí a gente acordou e eu falei, filha, mas hoje é o parabéns do papai, lembra? Não, mas eu não quero ir para a escola, eu não vou para a escola hoje. Aí eu falei, mas a gente vai, porque não sei o que. Aí meu marido falou assim, ai, deixa ela, Bruna. Eu falei, não, a gente precisa entender. Ela precisa entender 2 coisas, que ela tem um irmão e que ela precisa respeitar o irmão, o espaço do irmão, porque o irmão também tem direito de ir para a escola e participar da apresentação dele, né? A gente também vai ensinar ele que ela tem alguns limites, mas a gente precisa fazer que isso seja o mais... inclusivo para os 2. Exatamente. Né? E aí a gente foi conversando e foi levando ela e no meio do caminho e chegamos à escola. Quando nós chegamos à escola, ela não queria... A apresentação dela estava marcada para as 9. E do Francisco para as 10. E ela não queria sair do meu colo, de jeito nenhum. Aí não quero, não vou, eu não quero. A escola fez a apresentação das crianças e eu fiquei com ela no colo. E a professora todo momento chamava ela não quero, não vou. Aí... em um determinado momento foi a apresentação do Francisco, a gente subiu, que era em outro lugar, o Francisco é menor, fez a apresentação, e nós voltamos, os pais estavam por ali, mas já estavam quase indo embora, e 2 pais já estavam saindo. E aí a professora falou, não, pera, volta todo mundo. A Havana não se apresentou. Todos os alunos tinham se apresentado. E a Havana não se apresentou, e o pai dela está aqui. Tem uma música que ela gosta muito, não foi a música que nós ensaiamos, mas é uma música que a gente sempre toca
E ela gosta muito, ela sempre me ajuda, que é uma Olha que música cuidado, do arco-íris, que ela vai... E ela segura os tecidos, que Escola são maravilhosa coloridinhos, essa, assim. hein? E ela falou, tudo bem, pais, porque a Havana é uma criança que vocês já conhecem. Agora, a música do arco-íris, ela quer. Você quer a música do arco-íris? Ela quer. Ela não queria a do leão, mas do arco-íris ela queria. E aí, todos os pais voltaram. Os pais já estavam lá fora, alguns dentro do carro. Ela pediu para que todos os pais voltassem. Todos os pais voltaram, mudaram a música, readaptaram o cenário, deixaram que ela participasse, segurando os tecidos lá, que aí ele vai falando a cor do arco-íris, e ela vai tirando da caixinha cada cor. E ela se apresentou lindamente, porque eles entenderam já que ela tem o tempo dela. Que, às vezes, a sobrecarga não é hoje não é dia de ir para a escola, eu não quero colocar essa roupa, eu não quero ficar aqui, eu não quero essa música, eu não quero... Ela não consegue digerir tudo isso ainda. Então, muitas vezes, a sobrecarga de estímulo faz com que aquela criança se desorganize um pouco. Ela estava desorganizada no sábado. Ela está com um furúnculo na perna e a dor também desorganiza. Né? Claro. E aí ela estava meio sensível, a gente tinha medicado. Mas o que mais me surpreendeu foi a sensibilidade deles. De entenderem, proporcionou que todos os alunos, equidade. Todos os alunos se apresentaram e, em determinado momento, eles mudaram a música, que é a música que ela mais gosta, e ela ela aceitou. E aí todos os outros alunos também aceitaram participar. E isso é também ensinar para essas crianças desde já, porque na escola dela, eu nunca vi uma criança fazer acepção porque a Havana é autista. Eles não aprendem isso na escola. Onde fica essa escola, doutora? Fica lá na Vila Andrade. Próximo do Morumbi. Fica como indicação para vocês aí, pais, que estão desesperados, procurando escola, que entenda, que aceite, que está tentando ali, né, trazer o melhor. Como que é o nome da escola, doutora? Living School. Living School, papai. Liguem lá, vão atrás, que boa coisa é, viu? E a Havana tem uma auxiliar terapêutica hoje, né? Eles permitem. Eles permitem. A Havana estuda integral. 3 dias da semana, ela vai para a clínica no período da tarde fazer as terapias. Ela vai de segunda, quarta, sexta e sábado. Então, de segunda, quarta e sexta, ela sai da escola no período da tarde e vai para a clínica. Dos outros dias, a auxiliar terapêutico fica com ela o dia todo. E os professores são muito engajados, né? A gente vai ter um curso agora, um simpósio, um curso chamado Autismo na Escola, e toda a escola dela está inscrita. Oh, que maravilha. Por quê? Porque o professor, ele é um filtro extremamente importante. Quantas vezes eu recebo pacientes porque a escola viu que aquela criança tinha um comportamento atípico? Porque aquela professora teve a sensibilidade de observar aquela criança no meio de outras 40, que aquela criança não tinha um comportamento igual das outras crianças. Fez um relatório, chamou essa mãe, mostrou. A mãe está buscando e, às vezes, a mãe não viu isso em casa. Às vezes, aquele filho é um filho único e, para a mãe, aquilo era o esperado para aquela idade. Então, a escola e os professores, eles são instrumentos fundamentais. Fundamentais para o diagnóstico precoce. 2 profissionais, duas áreas assim fundamentais, a unidade básica de saúde. Aquele profissional que está dentro da unidade básica de saúde, o médico da família, o pediatra que está dentro da unidade básica de saúde, ele precisa ser um profissional que tenha essa visão. Ah, difícil, hein, doutora? Porque ele acompanha essa criança desde que nasce. Desde que nasce, essa criança passa mensal, trimestral, semestral, anual com ele. Né? E aí ele precisa ser esse profissional com essa sensibilidade de olhar, porque às vezes aquela mãe não tem esse conhecimento. E ele é um profissional que acompanha essa criança desde sempre. Se esse profissional, infelizmente, não for esse filtro e captar essa criança com aquele atraso ali, ela vai para a escola geralmente agora com 1 ano, no máximo com 2. Se a escola estiver preparada, a escola vai ser esse filtro. E aí a gente vai captar essa criança até ali 1, 2 anos. A gente vai começar a fazer intervenção precoce. Lembrando que nós temos janelas neurológicas, então quanto antes eu começo, maior a minha janela de aprendizagem com melhor qualidade. Então a chance de que essa criança chegue ali com 5, com 6, com 7, com pouquíssimo ou quase nenhum atraso equiparado com a idade é muito maior. É oferecer possibilidade real que essa criança seja funcional na vida adulta. Eu vou pegar um gancho aqui com a doutora para poder falar sobre TDAH.
tem muitos médicos aí, eu vou falar pelo poder público, viu, doutora? Pelo que eu tenho conhecimento. Tá fechando muito diagnóstico aí de TDAH. E depois, quando essa criança é reavaliada por um outro profissional, aí se descobre-se o autismo. Como que funciona? Dá para poder confundir? Ou dá para a criança ter o autismo, ter o TDAH junto? Como que funciona isso? Como que é feita essa separação para descobrir quando é TDAH, quando é TEA? Na verdade, assim, o TEA, ele é um transtorno de comportamento, né? O TDAH, o principal área afetada são as funções executivas, as habilidades voltadas para essa área. Então, quando é que você consegue olhar uma criança e falar, não, essa criança não tem as habilidades que eu espero de atenção compartilhada, parar, conseguir começar e terminar uma mesma atividade, não se perder N vezes dentro dela. Você precisa que essa criança esteja mais madura. Então, geralmente, o diagnóstico de TDAH, a gente não fecha antes dos 4 anos. A gente pode até deixar essa criança sob investigação, mas geralmente é entre os 4 em diante é quando a gente começa a observar as funções executivas dessa criança de fato. Já as alterações comportamentais, os atrasos no neurodesenvolvimento infantil, essa criança apresenta desde quando ela nasce, muitas vezes. O autista ele tem transtorno do sono, alguns, né? Então é aquela criança que não dorme, ou que dorme muito pouco, ou que tem um sono extremamente agitado. É aquela criança que pode ter atraso motor, então ele andou tarde, ele não engatinhou, ele engateou muito tarde, teve dificuldade de sustentar o tronco, o pescoço. É aquela criança que comia super bem com 1 ano, e com 1 ano e meio ele começa com uma seletividade alimentar e aí ele começa a não aceitar os alimentos, ou aquela criança que já na introdução, com 6 meses, já não aceita algumas texturas, aquela criança que começou a andar, você começa a observar, ele começou a andar na pontinha do pé. E o que eu percebo que é muito confundido é a agitação psicomotora do autista, que muitos, né, tem isso até como estereotipia, andar para um lado e para o outro, pular o tempo todo, bater palma. Isso confunde com alguns profissionais confundem isso com a hiperatividade. E às vezes essa criança só tem 1 ano e meio. Então, para um paciente fechar o diagnóstico de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, ele precisa ter alteração nas funções cognitivas. Então, nas funções executivas, nessas habilidades, ele precisa ter alteração. Então, não é um diagnóstico que a gente vai fechar com 1 ano, com 2, mas o autismo é. O autismo, então, é possível, né, É possível. doutora? Eu tenho pacientes com 1 ano e 2 meses. Minha paciente mais pititiquinha é a Catarina, que a gente fechou o diagnóstico com 1 ano e 2. Eu tenho outros pacientes com 1 ano e 4, 1 ano e 6. A média de idade ainda de diagnóstico no Brasil é por volta dos 7 anos. Então, ainda é um diagnóstico muito tarde. Pensando se a gente for voltar às janelas de habilidades, né, as janelas neurológicas de aprendizagem, a janela neurológica da fala, ela se fecha, ela começa a cair ali por volta dos 7 anos. Então, um diagnóstico tardio para uma criança com atraso de fala importante, ele talvez traga como consequência essa criança não falar, ou essa criança não falar de forma funcional. Então, a base de tudo está lá no diagnóstico precoce. Às vezes os pais chegam e no diagnóstico, isso é natural. Eu já espero que essa família não vá ficar feliz com esse diagnóstico. Porque eu já fui essa pessoa do outro lado da mesa que recebia esse diagnóstico, né? E a gente sai arrasado. Você sai dali pisando, você não sente teu pé. E agora, né? Você sai dali pensando, meu Deus, meu Deus. E eu não tive essa oportunidade de alguém falar assim, não, mas nós vamos fazer assim. Ouça aqui, nós vamos seguir este caminho. Que hoje é o que eu faço com as minhas pacientes. Eu falo minhas pacientes, as mães, eu falo mães dos meus pacientes, por quê? Porque geralmente é a mãe que está ali. 99% das vezes é a mãe que está ali. O pai, ele está presente em algumas vezes, mas a gente sabe que a grande parte do tratamento é a mãe que está ali o tempo inteiro com essa criança, né? Então, o sofrimento materno, ele é muito maior. E esse pegar na mão e falar, nós vamos seguir assim. Em algum momento, se der errado, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer assim. E se não der certo assim, a gente vai fazer assim. Mas a gente vai trabalhar para que o teu filho seja a melhor versão dele mesmo. Para que ele faça tudo o que ele puder fazer. E o que ele não puder, a gente vai adaptar. Mas ele vai fazer.
Então, eu não recebi isso. Eu saí de lá desorganizada, eu saí A desorientada. doutora que estava desorganizada. Sem saber o que eu faço. E agora? Ninguém me disse nada. Eu não sabia que terapia fazia, quantas horas, que negócio é esse de integração sensorial, para que serve isso? E, enfim, graças a Deus eu fui estudar e essa parte eu passei esse 1 ano aí, né, nesse aprende com a Havana. E a Havana, com 3 anos, começou a fazer, e hoje eu sempre peço aos meus pacientes, a partir dos 3 anos, psicopedagoga. Por quê? Porque essa criança precisa ganhar a habilidade de estudante, porque quando ela for para a primeira série, ela precisa já saber como fazer. Porque a gente precisa lembrar que o autismo ele é um transtorno de comportamento, essas crianças têm atraso do neurodesenvolvimento infantil. Então, eu não posso esperar estar muito atrasada para fazer intervenção. Então, algumas vezes, por exemplo, eu pedi para uma família, foi uma coisa que me marcou muito, e o juiz respondeu assim, que essas intervenções com o psicopedagogo é a partir dos 6 anos, porque a criança entra na primeira série com 6 anos. E eu falei, mas faça a justificativa aí para ele. Nós estamos tratando de crianças com atraso do neurodesenvolvimento infantil, então eu preciso fazer o quê? Me adiantar. Tem que ter um olhar diferenciado, Eu preciso né, me adiantar, doutora? porque meu filho vai se atrasar lá na frente. Se ele não ganhar essa habilidade agora, hoje 1 mais 1, que é igual a 2, não conta tanto para ele. Hoje, a interpretação de texto não é cobrada dele. Que hoje ele só tem 3, hoje ele só tem 4. Mas ele precisa ganhar essa habilidade de saber que isso é uma sala de aula. E que aqui eu preciso me comportar assim. Que aquela ali é a minha professora e que eu preciso olhar para ela quando ela fala. Quando ela aponta, eu preciso seguir a mão dela, porque ela está querendo me mostrar alguma coisa. E que isso aqui, ó, é um caderno. E ele serve para escrever. Os autistas têm alteração da motricidade, muitas vezes fina e grossa. Isso. Então, ele vai ter dificuldade para escrever. Eu tenho pacientes de 14 anos que tiveram um diagnóstico tardio e que a motricidade fina é tão ruim até hoje, é tão difícil, que só escreve letra bastão. E você sabia que o Enem não corrige letra bastão? Não. Só corrige cursiva. Então, peraí. Ele já daqui a pouco, ele tá ali para fazer o Enem. Né? Tem 14, vai fazer 15, daqui a pouco tá com 16, tem que fazer. E aí, como que vai ser esse negócio da redação? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente podia ter visto lá atrás se a gente tivesse realizado esse diagnóstico antes. É uma criança que nunca escreveu muito tarde. Quando escreveu, não tinha força motora para escrever, era tudo muito claro, não tinha força motora para colorir. Então, são muitas coisas. Por isso que a gente precisa ser uma tríade: casa, escola e clínica. A gente precisa ser uma corda de 3 pontas. E o profissional tem que estar ali qualificado, né? Para poder saber a diferença do TDAH, né? Do TEA, que não tem... Dá para confundir ou não? Eles se confluem em algumas questões, né? Mas isso para criança maior. Né? Isso para criança ali com 6, com 7 anos. Algumas coisas ali, alguns comportamentos. O que a gente precisa entender é que o TDAH, ele não vai ter alteração na socialização. Ele vai socializar com qualidade. Ele vai entender as piadas. Ele não é rígido no pensamento. Ele não é inflexível no pensamento. Ele não é ritualístico de essa água precisa estar aqui, esse aqui, e tudo precisa funcionar assim. E se sai 0,1% do meu comando, eu me desorganizo. Isso não é uma característica do TDAH. Do TEA já é. Do TEA é, porque o TEA tem um pensamento mais rígido, mais inflexível, um cognitivo mais inflexível. E ele é atrasado, né? O TDAH, você vai perceber que a grande maioria das vezes ele acompanha a turma. Você fala, nossa, como que essa criança acompanha a turma? Como que ele sabe? Na hora da prova ele sabe, porque ele está ali e às vezes ele está prestando atenção em qualquer coisa. Quando a professora fala, ele olha, prestou atenção ali, daqui a pouco ele volta a fazer. Ele não tem muita paciência de ficar esperando, ele termina antes para ele terminar logo. Também vai precisar ser tratado de forma terapêutica. A terapêutica para o TDAH é o TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, que é diferente da análise do comportamento, é diferente do ABA. Olha que interessante, né? Eu não sabia disso. É diferente. E a abordagem é diferente. Mas se a gente tem um paciente autista mais TDAH, aí ele vai fazer ABA. Por quê? Porque o atraso, tanto que o autista é considerado deficiente, né? Ele é considerado PCD. O TDAH não.
não é considerado uma deficiência. Por quê? Porque tem as suas particularidades? Tem o atraso? Tem. Muitas vezes vem acompanhado da dislexia, mas o prejuízo global que o autismo traz tem muita diferença do que o TDAH traz. O autista ele tem prejuízo em muitas esferas, né? Na fala, na comunicação, na socialização, na parte motora, na parte alimentar. São muitas esferas que são afetadas, né? Então, a gente precisa ter um olhar melhor sobre comportamento, entender melhor o comportamento que cada transtorno vai ter, que cada criança vai apresentar, né? E aí, assim, a gente consegue fazer melhores diagnósticos com melhor qualidade, num tempo mais hábil e pensando em autismo, que o prejuízo é maior, quanto antes for feito, melhor o prognóstico dessa criança se a gente fizer a intervenção bem feita. Que interessante. Doutora, muito se falou até o momento sobre terapia, método ABA, Denver. E a medicação? Como que entra a medicação aí para essas questões aí do TDAH, do TEA, quando tá tudo junto? O que é o indicado? Porque, assim, tem pessoas que têm um certo tipo de preconceito contra o canabidiol. E, assim, eu sou suspeita em falar. Por quê? Meu filho não usa, mas eu conheço várias crianças que fazem uso e eu vejo, assim, o diferencial nessas crianças. Mas tem mães não, que optam por usar esses remédios mais fortes aí, que muitas das vezes acaba deixando a criança até fora do mundo da realidade. Qual que é o ponto de vista da doutora? O que a doutora indica? Se a doutora é a favor aí do canabidiol? E tem a questão também dos óleos essenciais, né? Que tem muita gente que tem preconceito, mas que na prática vê ali uma eficácia, né, doutora? A doutora pode contar um pouco sobre? Vamos à parte da medicação. A medicação, a gente faz uso quando ela precisa ser feita. Se ela precisar ser feita e se ela for bem indicada, essa criança vai ter benefício. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele dormia 7 horas da manhã, ele acordava 1 hora da tarde e ele não dormia mais. Ele só dormia 7 horas da manhã do outro dia. Então, essa é uma criança que, quando chegou no meu consultório, era uma família que estava destruída. Eu imagino. Era uma mãe que estava depressiva, ansiosa, obesa, não conseguia, passava a madrugada acordada com essa criança e ela comia a madrugada inteira, estava diabética, hipertensa, em processo de divórcio, porque não conseguia, o pai não conseguia, né, digerir tudo aquilo. Então, era uma criança que eu precisava fazer uma intervenção naquele momento, eu precisava de uma resposta agora. Essa criança também estava sofrendo, né? Não conseguia dormir, acordava 1 hora da tarde desorganizada, não conseguia ir para a escola, não conseguia render em terapia, não conseguia fazer nada. Então, foi uma criança que a gente fez uso da risperidona, faz uso até agora. E é uma criança que foi um divisor de águas. Foi fantástico para ele. Deu certo, né? Por quê? Porque ele está usando uma dose correta, ele está usando da forma correta, com uma indicação bem feita, e ele está dormindo às 8 horas da noite. E ele acorda às 7 horas da manhã para ir para a escola hoje. Oh, maravilha! Hoje essa mãe consegue sobreviver, consegue viver. Então, quando a medicação ela é bem indicada, ela é bem acompanhada, ela tem o seu lugar importante. É importante a gente saber que a medicação ela é uma ponte, né? Eu sempre falo isso. Muitas vezes eu olho essa criança e eu não consigo chegar até ela. O terapeuta não vai conseguir chegar até ela porque ele precisa dessa ponte. Algumas crianças têm estereotipias que competem com qualquer outro comportamento. Outras são muito agressivas e você não consegue... o terapeuta não consegue trabalhar com essa criança. Exato. Então, muitas vezes a medicação vai ser essa ponte. Vai usar para sempre? Não. Provavelmente não. Quando essa criança conseguir melhorar seu controle inibitório, se autorregular, em algum momento a gente conseguir esse avanço, a gente pode fazer desmame e vida que segue. Quantas crianças eu tenho que usaram risperidona, usaram aripiprazol e não fazem mais uso? Porque eram crianças mais agressivas, hoje já não são mais. Eram crianças que não falavam, se desregulavam muito, hoje já começou a falar, melhorou a desregulação, não precisou usar mais. Então a medicação ela tem seu lugar. Quando ela é bem indicada, quando ela é bem acompanhada, ela tem seu lugar.
Com relação ao canabidiol, o canabidiol ele é uma medicação. Eu sempre falo isso. Precisa ficar muito claro. Ele é uma medicação como qualquer outra medicação. Só que ele age em locais diferentes. Né? Nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide e que, inclusive, as últimas pesquisas mostraram que os autistas também têm esse sistema afetado. E por isso o canabidiol tem seu efeito terapêutico, porque ele regula esse sistema. Então, muitas crianças, eles vão ter benefício com o uso do canabidiol. Hoje, as pesquisas estão avançando dentro do autismo para o uso do canabidiol. Mas, principalmente, hoje a gente já tem pesquisas que mostram a eficácia para epilepsia, por exemplo. Né? E a epilepsia, ela é uma comorbidade do autismo, muitas vezes. Tenho muitos pacientes autistas que são epiléticos e sem uma causa conhecida. Muitas vezes você faz exame, você acompanha essa criança e uma vez ou outra essa criança convulsiona e você não consegue entender por quê. Porque às vezes não tem nenhuma alteração morfológica que diga para nós o porquê que essa criança convulsiona. E aí, principalmente, essas crianças vão se beneficiar do uso do canabidiol, pensando que o canabidiol pode ajudar, né, no controle das crises. Mas a prática nos mostra que diminui a ansiedade, diminui a compulsão, diminui a agressividade, melhora o sono. É de todo mundo? Não. Como nem tudo é para todo mundo, né? Como diz a mãe da gente, você não é todo mundo. Então, a cada 10 pacientes, 7 respondem bem ao canabidiol. 3 fatalmente não vão responder. E o que acontece se não responder? A gente vai tentar uma outra medicação, se for necessário. Se nesse período essa criança já está fazendo terapia, ela já ganhou aquele comportamento, ela já aprendeu a se autorregular, a gente não precisa fazer uso, ótimo, não tem problema. Mas do canabidiol a gente tem diferentes tipos, né, de canabidiol. A gente tem o full espectro, o broad espectro, o isolado. E aí a gente precisa entender que é o uso medicinal da planta. Então não tem quantidade de THC, que é a substância que causa entorpecência, não tem quantidade dentro do canabidiol capaz de causar essa entorpecência. Né? O que a Anvisa libera hoje no Brasil é 0,02% de THC, que vai ajudar o efeito geral aí da medicação, mas que não é capaz de causar nenhuma entorpecência para essa criança, nem vício, nem depois dificuldade para fazer retirada dessa medicação. A gente precisa só tomar cuidado com uma coisa, eu vou deixar um alerta, é que eu recebi no meu consultório, recebo algumas famílias que usam alguns tipos de cannabis de algumas filantropias, né? E, por exemplo, uma me marcou muito, que foi uma mãe que trouxe, falou, Bruno, eu tô usando, mas às vezes eu não sei, percebo que às vezes ele fica meio estranho, e não sei se tá dando certo, tô sem saber. E aí ela trouxe, eu olhei o rótulo, tinha só o nome, assim, mas não tinha escrito composição, nem nada. E aí eu falei pra mãe, eu preciso saber a composição, porque ela queria que eu fizesse a prescrição. Eu falei, eu não posso prescrever algo que eu não conheço, então eu preciso que você me traga a composição. Tá aqui meu telefone, pede pro pessoal que você compra, porque eles vendem sem prescrição médica, sem receita médica, então para mim já me assusta, né? Vender uma medicação tá errado, que precisa de receita azul, né, de controle especial, sem dizer que precisa que o médico prescreva, isso já me chamou a atenção. Que eu perguntei pra mãe, como você conseguiu comprar? Ela falou, eles falam que não precisa de receita médica, que eles mesmos orientam o uso. Olha o perigo. Né? Cuidado. E aí, eu fiquei ali atrás, né? Me manda a composição. Doutora, assim. Eu falei, não, me manda a composição. A gente ajuda tantas crianças, assim. Eu falei, não tem problema. Só que eu preciso da composição. Vocês precisam saber qual é a composição, quantos % vocês têm, né, de cada coisa, porque hoje a gente já usa o canabidiol com muita propriedade. A gente prescreve por miligrama, por quilo. A gente já sabe. Hoje a indústria está muito sofisticada dentro disso, a indústria do canabidiol. A gente tem canabidiol hidrossolúvel para aquelas crianças que, por exemplo, têm desbiose, disfunção do intestino e o óleo causa diarreia. A gente tem o canabidiol que é solúvel em água. A gente tem canabidiol nasal, spray nasal, que a absorção é muito mais rápida. Então, assim... Puta novidade, gente. A gente tem o canabidiol em goma, em gominha, como se fosse aquele fine. Então, assim, a gente já está muito avançado dentro disso
para que a gente ainda tenha empresas, porque eles vendem o canabidiol para essas famílias. Então, que a gente tenha empresas que ofereçam um produto sem margem alguma de controle ou de qualidade, né? Perigo, gente. E se surpreendam, como eu me surpreendi. Quando, de tanto insistir, eles me mandaram, ela me disse o seguinte, ó, nossos lotes não são todos conferidos, então a gente tem por volta de 60% de THC em cada lote, cada amostra. 60%, que a Anvisa libera é 0,02%. Ou seja, as crianças estavam tomando e ficando... Paz e Paz amor, e amor. good Então, vibes. Então, pode ser que essa coisa que a mãe diz, olha, ele fica meio estranho, às vezes, Gente, que quando toma. absurdo. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente oferece para os nossos filhos também. Porque essa questão do canabidiol precisa ser feito com muito cuidado, né? A gente faz acompanhamento. Quando um paciente meu começa a usar canabidiol, eu faço acompanhamento semanal. Como que tá essa semana? Você percebeu melhora? Ó, a dose terapêutica é tanto, mas se a gente chegar em tanto, talvez pelo peso, né? Mikael é uma criança pesada. A gente está fazendo Mikael a introdução do canabidiol e observando como ele vai responder. Só que crianças mais pesadas vão usar uma dose maior. Mas a gente vai fazendo isso muito lentamente, com muito cuidado, porque quando a gente chegar na dose que a gente entenda que essa dose é a dose ideal terapêutica para essa criança, é ali que a gente vai ficar. E eu sempre explico para a mãe, não é que a medicação deixa de fazer efeito. Ai, nossa, fazia um efeito maravilhoso, mas passou 2 meses, não vi mais efeito. O fígado, ele metaboliza mais aquela medicação. Ele aprende a metabolizar melhor aquela medicação. Então, a medicação começa a cair um pouco o efeito terapêutico normal. E aí a gente readequa a dose, até que essa dose seja mantida e essa criança não tenha mais esses picos aí. Então, o canabidiol é extremamente importante que seja feito de forma correta, que seja bem indicado e bem acompanhado, porque ele é uma medicação. Apesar dele estar aí na linha dos fitoterapêuticos, né, dos naturais, ele é uma medicação. E pode fazer mal, né, doutora? Como outra qualquer. Eu vou fazer a comparação que o médico fez para mim, ele falou, veneno de cobra também é natural, né? E mata. Verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando é feito, precisa ser bem feito, bem indicado, né? Eu quero aproveitar, porque né, a doutora estava falando sobre o canabidiol, e é interessante porque o Mikael chegou no consultório já com o histórico de ter passado com risperidona, e nós tomamos o fluoxetina, então nós já vínhamos fazendo aí uso de várias medicações. E a doutora falou, mas esse menino não vai se acentuar com nenhum, é isso mesmo? Então vamos começar com os óleos essenciais? E era uma coisa que, pelo convênio, a gente nunca tinha ouvido falar. Nem eu. E aí foi assim a grande sacada, porque ele já estava com bruxismo, ele já tinha muita restrição psicomotora mesmo, ele já dormia muito rígido, né, com a mão, com o pé. E eu falei, doutora, esse moleque não dorme. E quando ele dorme, ele tá assim, ranzinza, né? Tá parecendo aquele o filme dos 7 anões, então ele fica lá, ele tá dormindo e tá sendo o ranzinza da história. E aí a doutora falou, olha, Tatiana, então vamos tentar os óleos essenciais. Eu já saí correndo, né? Para ler, para entender, para tentar ali me adequar mesmo. Porque a gente se assusta, é tanta coisa que a gente escuta. E foi assim um divisor de águas, porque aí ela falou, vamos. Eu falei, vamos. E agora ele dorme, não tem bruxismo. E o canabidiol, que eu tô a gente está nessa semana e adequando a dose, porque ele é muito pesado para a idade dele e não tem feito ali o resultado dentro da quantidade de uma criança da idade dele, mas não do peso. Mas eu também tinha as minhas restrições, né, o meu pré-conceito com relação ao canabidiol, e a doutora Bruna veio com toda a sabedoria me explicando todas as áreas que corrige mesmo, que é o permitido. Então, eu queria que você aproveitasse um pouquinho desse assunto, falasse um pouquinho da aromaterapia, né? Uhum. Que hoje tem se falado tanto e tem beneficiado tantas famílias como a minha. E a gente está conseguindo dormir e vir aí de uma Glória! A aromaterapia, ela é uma terapia complementar, né? Ela está dentro do SUS, então é possível, né, que um médico do SUS, por exemplo, prescreva aromaterapia para uma criança que faz tratamento do SUS. E acredite, funciona no SUS.
Funciona? Funciona. Nunca tinha ouvido falar. A aromaterapia, até talvez por isso funcione, porque como são poucas as indicações ainda, né, você consegue fazer. Tá dentro, né, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, como uma terapia complementar, né, e o Brasil também reconhece. Os estudos estão cada vez mais avançando. Hoje a gente tem estudo, entre outras coisas, aí para ansiedade, compulsão, depressão. A gente não tem estudos no autismo. Não tem no autismo. Não tem estudos no autismo. Mas a gente tem para tudo aquilo que os autistas apresentam, né? Que é a ansiedade, o transtorno do sono, o bruxismo, a disfunção, né, do trato gastrointestinal, que é a disbiose, a disfunção intestinal. Então, ele é uma terapia complementar. E eu quero aproveitar e deixar isso muito claro, porque a aromaterapia, ela fica meio como a vilã da história, porque as pessoas pegam esse assunto e tentam enquadrar, endemonizar a aromaterapia. Eu sempre digo o seguinte, entenda, a aromaterapia ela é uma terapia complementar. Ninguém vai deixar de fazer fono, vai deixar de fazer TO, vai deixar de fazer psico, vai deixar de fazer musicoterapia, ecoterapia e todas as terapias que ele precisa fazer. Por quê? Porque este é o tratamento para o autismo. O tratamento para o autismo ele é terapêutico. Tudo que a gente usa, inclusive a alopatia, as medicações comuns, elas são uma forma de ponte, de auxiliar e melhorar a qualidade de vida dessa criança. Então, o tratamento é terapêutico. Ninguém vai aqui deixar de fazer fonoteópsia e vai fazer aromaterapia só. Não, é um conjunto, é uma equipe, né? Eu sempre falo isso. Uma pessoa falou para mim assim, Bruna, mas é que você quer que dá a mão para a medicina tradicional e para a medicina integrativa. Isso é impossível. Eu falei, não, isso é o que deveria acontecer. Porque o Mikael tinha bruxismo e dormia a noite inteira, assim, que no outro dia ele acordava com dor no corpo. Obviamente, hoje ele usa lavanda. Lavanda relaxa, melhora o sono, né? Diminui o estresse, a ansiedade, ele é extremamente ansioso. Então, a Tati usa nele dose super pequena e ele teve um efeito, ele nunca mais teve bruxismo. Ele nunca mais rangeu os dentes. E rangia a noite inteira. Então, assim, a gente vê que tem aplicabilidade, que usando de forma orientada, a gente hoje já tem muitos profissionais. Eu faço pós-graduação em aromaterapia e uma notícia boa, né? Assim, de tanto eu orientar as famílias, porque tem muitas famílias, a queixa familiar ela precisa ser validada. A vontade da mãe, se ela for possível que seja feita, ou mesmo que às vezes não é possível, mas essa mãe precisa enxergar. Não adianta só o médico prescrever uma medicação e falar para a mãe assim, ó, seu filho precisa usar isso, ele vai sair daqui usando isso, que ela não vai dar. Ela vai chegar na casa dela e ela vai voltar para mim, como muitas voltam e falam assim, ó, então, mas eu não dei. Porque o médico não me explicou direito, e porque eu não gosto muito de medicação, eu não sou a favor de medicação e eu não dei. E aí não adianta, né? Então, muitas mães chegam e falam, doutora, eu queria saber o que é mais natural. Eu posso começar por aqui? Tudo bem se não der certo, eu vou entender e a gente vai chegar lá onde precisa chegar. Mas a gente pode seguir um caminho diferente, mais natural? A gente pode. Com certeza. Né? A gente pode. É um caminho que a gente pode tentar. Mas ninguém vai deixar de fazer terapia base, porque a gente sabe que a base é isso. Se a aromaterapia vai trazer benefício para você, você vai viver isso, vai viver isso na prática. Se trouxe benefício para você, se trouxe benefício para o teu filho, para tua família, você vai continuar com ela. Se não, ok, tudo bem. A Unimed de Guarulhos, eu vou falar nome porque é o único que eu conheço. Pode falar. A Unimed de Guarulhos, hoje a Unimed de Guarulhos contratou uma equipe de aromaterapia e hoje eles oferecem pelo convênio. Hoje é coberto pelo convênio. É o único convênio que eu conheço, no Brasil que oferece para os pacientes. E assim, é uma fisioterapeuta, a coordenadora da equipe, né, de aromaterapia é uma fisioterapeuta. E assim, resultados maravilhosos. Criança extremamente agitada, agressiva, ela me manda vídeo da criança sentada e ela fazendo a sessão de aromaterapia, a criança deitada, relaxada. Ai, que então, delícia. assim, a terapia complementar, a aromaterapia, por exemplo, ela é um momento de relaxamento, de
calmaria para essa criança. Isso que eu diga, né, Nossa, Tati? faz Micael tão mudou bem. d'água pro vinho. Eu consigo até assistir filme. Gente, E filme e pra ele família toda. mandando um áudio. E a Tati me mandando um áudio, porque ele tava mexendo em alguma coisa e a Tati me mandando um áudio, a gente conversando. E ele assim pra ela: mãe, pelo amor de Deus, cadê minha aromaterapia? Eu preciso da minha aromaterapia. Porque são os rolons, né? Então, e ele já sabe exatamente punho, nuca, umbigo. Ele passa tudo certinho, cheira. Eu não sei se pode, mas vamos lá. Tem muitas empresas aí de esses óleos aí. Vocês conseguem indicar uma empresa? Porque tem muitas que vendem aí e que não faz efeito nenhum, né? É mais porque tá na mídia, tá sucesso. Então vamos fazer que vai aquele efeito manada. Vocês conseguem dizer aí uma empresa que vocês têm confiança, que você utiliza e fala, ó, eu indico. Ó, os óleos essenciais, a gente precisa só tomar cuidado com o seguinte. Como entre outras coisas, gente, eu tô falando pra vocês do cannabis. Você tá vendo que tá no Brasil e como que, né? Como que tá a questão. Imagina o óleo essencial, que é considerado uma terapia complementar. Então, é mais solto ainda isso, né? Então, a maior parte, foi feita uma pesquisa e mostrou que nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm hospitais, mais de 60, que têm alas de aromaterapia. Eles tratam muitas coisas já com aromaterapia, então eles estão muito mais avançados nessa área. E lá foi feita uma pesquisa e mostrou que mais de 90% dos óleos essenciais eram adulterados. Aí, ó. Mais de 90% eram adulterados. Não eram puros. Ou vinha diluído em óleo vegetal. Porque o óleo essencial, ele é extremamente concentrado. Tanto que o Micael usa rolons, por quê? Porque é super diluído. É 2, 3, 4 gotinhas para 10 ml de óleo vegetal. O óleo essencial, ele é tão puro que ele, quando você passa, ele é volátil, ele evapora. Ele não tem essa textura de óleo. Então, existem empresas no Brasil que tratam isso já com seriedade. A empresa que eu uso e que eu indico, deixo todos os meus pacientes livres para usar o que eles confiam, né? As próprias aromaterapeutas, quando entram em contato comigo, elas, Bruna, mas eu uso esse. Ok, tudo bem. Tá tendo efeito, você confia, você conhece, ok. Eu uso do Terra. Por que eu uso do Terra? Porque os óleos da Doterra, eles passam por mais de 60 testes. E é o mais falado, de qualidade. Né? Você também usa esse? Mas é porque a qualidade é diferente, né? Então, assim, até pro próprio canabidiol, por exemplo, a gente acaba procurando uma empresa que você tenha mais confiança, que o produto seja com uma qualidade, mas com um preço acessível, mas eu sempre digo que qualidade a gente não negocia. Não. Sim. Qualidade a gente não negocia. Qualidade não tem né? preço, né? Então, assim, inclusive, eu sempre falo para as minhas mães que querem usar aromaterapia, falo, olha, procura um aromaterapeuta, o que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Tente comprar a preço de custo, a gente sabe que, né, poder aquisitivo de um e de outro é completamente diferente, que não é algo extremamente barato, então é algo que dura bastante, né? Porque das crianças é sempre diluído, mas busque uma forma de você comprar. Eles têm um programa, né? Que vocês compram a preço de custo, enfim, direto da empresa a preço de custo. É uma opção, mas que fique muito claro que isso não substitui a terapia. Isso não substitui a medicação. Quantas vezes algumas mães chegam para mim e dizem, Bruna, mas eu posso deixar de usar risperidona para usar tal óleo? Não. Você não vai deixar de usar tal medicação para usar tal óleo. Galera, né? Uma equipe. Porque assim, se em algum momento essa criança não precisar usar tanto que o Micael está usando, a gente está testando o canabidiol. Ele tem os benefícios que ele está alcançando com a aromaterapia? Sim. Mas existem algumas questões comportamentais, de compulsividade, né, de labilidade emocional. A gente precisa melhorar para que ele consiga estar melhor nos outros ambientes, em casa, na escola. E a hora que ele conseguir ter o controle sobre si, a autorregulação e o controle inibitório, ele pode deixar de fazer uso da medicação. Porque ele já ganhou aquilo ali por conta própria, ele aprendeu aquele comportamento. Só que isso ainda é uma barreira de aprendizagem para ele na escola. Ainda é uma barreira para ele em casa. Ainda é uma barreira para ele mesmo, que ele não consegue se controlar e se autorregular.
A partir da hora que ele ganhar essa habilidade, aí a gente consegue fazer desmame. E a Havana, por exemplo, usou durante 2 anos. Cumpriu o papel que precisou cumprir com ela e ela não precisou usar mais. Porque aqueles comportamentos que a gente tinha de desregulação, de agressividade, ela aprendeu, foi uma ponte e ela aprendeu esse caminho. Ela não precisou mais fazer uso do canabidiol. Então, ela usou durante 2 anos, hoje ela não usa mais. Hoje ela usa aromaterapia, a gente usa em casa, ajuda no sono, no relaxamento, ajuda no intestino, né? Ela tem ainda, ela tem desbiose, ela tem disfunção intestinal. Então, sabe aquele chazinho de hortelã que a avó da gente falava assim, olha, esse menino tá com a barriga muito inchada, toma aqui um chazinho de hortelã que vai melhorar. Toda mãe chega falando pra mim e fala, doutora, eu dei um chá de hortelã, porque isso é como se fosse a homeopatia. A homeopatia, ela dilui mais os ingredientes naturais. A aromaterapia, ela concentra mais. Então, uma gotinha de óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, ele tem a concentração de 28 xícaras de chá. Uau! Uma única gota. Então, você Muita pegar coisa. uma gota, pingar e massagear teu abdômen, é como se você estivesse consumindo 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Por isso que para as crianças é bastante diluído. Então, é muito mais concentrado. Então, assim, a gente pode tomar mão da medicina integrativa? A gente pode usar? A gente pode usar. Só que a gente não precisa entender que essas duas andam juntas. Lado a Que elas lado, se né? somam. Elas não precisam... não precisa deixar de existir uma coisa para existir outra. Elas podem coexistir junto, até que um momento essa criança ou essa família possa entender ali o que causa mais benefício, menos, em que momento aquilo ali já cumpriu o seu papel, já deixou de ser necessário e pronto, encerrar. Ninguém precisa usar aromaterapia para a vida toda. Ninguém precisa usar óleo essencial todo dia para tudo. A gente tem um momento de tratamento e depois quando for necessário, né? Mas essas coisas podem existir juntas. Mas eu sempre falo, busque um profissional qualificado, não use a torta e a direita por conta própria, porque a gente tem quantidades, concentrações, locais, né? Precisa ser feito com o máximo de direcionamento possível, mas deixando claro que não substitui tratamento terapêutico. Tá? Exatamente. A doutora acabou de falar aí, procurem um profissional. E eu tenho certeza que tem muito pai lá do outro lado perguntando, onde eu encontro essa doutora? Como que eu faço? Para poder finalizar o nosso bate-papo, doutora, fala sobre a sua clínica, que assim, pelo que eu vi pelas fotos, eu falo que é uma clínica de integração sensorial, né? É uma clínica que eu acho que qualquer criança com autismo vai se sentir em casa, porque falta muito desse espaço que acolhe, que entende. Então, assim, fala um pouco da sua clínica para esses pais que com certeza tá aí. Como eu faço para encontrar essa doutora? A clínica, ela se chama Pediatria Neuroatípica. Por que pediatria neuroatípica? Porque quando eu comecei a estudar sobre a neurotipia, eu atuava direto na pediatria, né? E foi ótimo tocar nesse assunto, porque muita gente me pergunta assim, mas Bruna, quem é que pode dar laudo? Quem é que pode fechar diagnóstico de autismo? Todo e qualquer médico habilitado, qualificado e que entenda sobre comportamento, ele pode e ele deve laudar essa criança. Acompanhar o tratamento é outra coisa, mas todo médico que reconhece naquele momento que essa criança tem um atraso, tem características e ela fecha diagnóstico, ele deve fechar diagnóstico. Ele deve oferecer o laudo. Por quê? Porque é uma oportunidade dessa criança fazer intervenção precoce. A clínica surgiu exatamente disso. Eu tenho uma frase que fala que é tudo aquilo que busquei e não encontrei, eu me tornei. E é exatamente isso. Tudo aquilo que eu busquei em tantos lugares por onde eu fui e passei com a minha filha. E eu não encontrei, eu sempre pensava assim, ó, se um dia eu fizer uma clínica, o meu consultório, eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Então, o meu consultório, ele é todo do fundo do mar, porque eu quis fazer uma homenagem para a Havana. A Havana vai ser, e vai ser sempre o meu motivo
É o meu motivo de tudo. De eu estar hoje na neurotipia, de eu ser uma mãe atípica, de eu morrer e nascer todo dia diferente, de me tornar uma pessoa melhor, de me colocar muito mais no lugar do outro, de entender de um universo completamente diferente de onde eu vim. Apesar de eu estar já na pediatria há muitos anos, eu vivi esse mundo paralelo do autismo. Eu falava, nossa, filho de fulano é autista. Deus que me livre de ser o meu. Né? Nossa, o filho de fulano, Deus, ai, nossa, coitada. Eu já fui essa pessoa do outro lado que olhava essa mãe ai, né? Então, pois autista, olhava o autista assim, né? E para mim o autista era aquele autista que todo mundo enxerga, aquele estereotipado, nível 3 de suporte, com várias comorbidades, e quando ele bate com o nível 1 de suporte, ele fala: nossa, essa criança é autista? Tem nada. Né? Porque ele não consegue enxergar as entrelinhas ali, as dificuldades que essa criança apresenta. Então, foi por esse motivo que hoje existe a clínica pediatria neuroatípica, porque ela é toda do fundo do mar, o teto, as paredes, e a primeira vez que eu levei a Havana na clínica, ela olhou assim e falou: mamãe, que brinquedoteca maravilhosa, perfeita, ela tá com essa palavra, perfeita. E assim, de fato, era trazer essa ideia mesmo, que as crianças não chorassem, que elas se sentissem muito confortáveis, tanto que é individual. A gente não marca 2 pacientes no mesmo horário. Os pacientes, eles quase não se encontram, assim, eles se encontram às vezes ali na saída, que um tá chegando e o outro tá indo embora, porque a gente precisa entender o seguinte, que às vezes o choro, uma criança chora muito, um autista muito irritado, muito choroso, e às vezes o outro tem alteração do processamento sensorial e às vezes o choro irrita, deixa ele agressivo, desregula. Então, até nisso a gente pensou. O pessoal que trabalha com a gente, que eu tenho um recepcionista homem, o César, ele é muito conhecido, né? Gente boa demais, gente. E o César, ele fez vários cursos para ele entender os autistas, porque ele fica ali, né? E ele fica de olho, ele tranca a porta, ele fica de olho nos brinquedos para não enfiar nada na boca, e a porta sempre do consultório fica aberta. A criança, ela vai e volta, ela vai, mexe, traz um brinquedo, a gente conversa, a gente vai para a antessala, volta para o consultório, e a consulta, a gente deixa a criança ficar livre ali, para a gente ver como ela se comporta naquele momento. Então, a clínica surgiu por isso. Surgiu exatamente para que a gente conseguisse oferecer, para que eu conseguisse oferecer para essas mães tudo aquilo que eu busquei e eu não encontrei. Eu tive muita dificuldade de encontrar. É óbvio, a gente não é perfeito, ninguém agrada 100% a todo mundo, mas a gente dá o nosso melhor sempre. A gente faz o melhor que a gente puder fazer. Nós nos tornamos, e todos os dias a gente tenta ser a melhor versão da gente mesmo, né? Então, a clínica surgiu por conta disso. Doutora, você vai fazer uma pergunta? Vou só acrescentar, o grupo hoje da maternidade atípica é um projeto também seu, social, né? Onde tem mães que são pacientes com seus filhos ali, que a família tem um direcionamento, e que você acaba fazendo algumas intervenções ali muito pontuais, que precisa ser naquele momento. E esse projeto, ele hoje significa a salvação de muitas famílias. E digo que das minhas salvações foi ele, até por ter mães e você lá como apoiadora mesmo de toda uma situação. Esse projeto hoje, para você, como médica, né, e muito bem sucedida, graças a Deus e toda a necessidade que você teve com a Havana, hoje esse projeto é direcionado por você? Isso é um projeto que tende a continuar? Esse grupo, ele surgiu exatamente da necessidade de mães se apoiarem. Esse grupo que vocês falam é um grupo de WhatsApp? É um grupo de WhatsApp. Tá. Isso. E ele surgiu assim, a primeira mãe foi uma dupla. Era ela e eu. E aí a segunda, terceira, quarta, quinta, e aí eu comecei a colocá-las no mesmo grupo para que elas pudessem conversar, trocar experiências e ver que o filho dela conseguiu. Então o meu também pode conseguir, né? Compartilhar as dificuldades para que elas fossem uma rede de apoio próprio. Eu sempre coloco assim, às vezes no final do dia, porque às vezes tem tantas coisas, às vezes eu passo o dia inteiro atendendo, e no final do dia eu falo, gente, se alguém falou comigo, eu não vi, já tô avisando, me mandem de novo, me marquem de novo, aí o pessoal começa a mandar, olha no seu privado que eu te mandei no seu privado, aí eu começo a marcar, e ali naquele momento
Sempre, em algum momento do dia, eu vou sentar e olho, dou uma lida e eu respondo. E aí, aquilo que as meninas me marcam, elas me marcam de novo. Sempre falo, se for urgência, se for uma questão, uma coisa grave, importante, me ligue. Liga pro César, que o César toda hora tá atrás de mim. E ele me redireciona. É assim mesmo. Mas esse grupo de WhatsApp, hoje, ele tem mais de 300 mães. Eu estou nesse grupo, gente. Eu Posso também. dizer que ela interage muito bem no grupo, viu? Tem mais de 300 mães, então, assim, tem gente do Brasil todo. Eu atendo em outros estados, eu atendo em Minas Gerais, eu atendo em Avaré, eu atendo em Osasco, em clínicas multidisciplinares. Então, assim, tem mães de todos os lugares. E é muito legal porque, assim, às vezes tem uma mãe que fala, nossa, eu sou nova, recebi o diagnóstico agora, tô perdida, tô sem saber. Elas já sabem tudo. Então, ó, eu vou te mandar o link aqui de onde você faz o atende, de onde você faz o bilhete único, de onde você faz tal coisa. Tá aqui, ó. Eu queria uma dica de advogado. Tem esse. Ó, passei uma experiência com esse. Eu queria uma dica de clínica de tal convênio. Porque tem gente de tudo que é convênio lá. Vocês trocam bastante informação, então, fica assim, acompanhando. São muitas informações úteis, né? Às vezes as mães estão ali perdidas, na dúvida, com medicação, às vezes. Então, às vezes naquele momento, a mãe está passando por um momento difícil, ou aquele dia foi um dia mais difícil, elas conseguem conversar e se apoiar entre si. Então, é um projeto que a gente fez e que deu muito certo e que tende a aumentar. Então, vocês aí que estão buscando... Não, estão buscando não, porque já acharam, hein? Doutora Bruna, vou deixar o contato dela aqui na descrição. Lá no link do Instagram da doutora tem um contato para agendamento de consulta e tudo mais. E se quiserem também fazer parte desse grupo de WhatsApp, que eu posso afirmar para vocês que é maravilhoso, é um grupo assim bem dissertativo, informativo. A doutora interage bastante lá, viu? Doutora, quer deixar o recadinho aí do evento de 2024? 2024, pessoal, a gente vai ter um evento maravilhoso. O Expotea é a primeira feira, né, a primeira e a maior feira da América Latina de produtos, serviços e pessoas voltado para um assunto e para um nicho específico, voltado para o autismo. Então, vai ser oportunidade que as famílias, os profissionais, os próprios autistas, as empresas vão ter de se encontrarem, de se conhecer, de trocar conhecimento e produto e serviço. Quantas coisas quantas empresas legais que existem por aí, com produtos legais, com serviços legais, que a gente não conhece, né? Quantas oportunidades a gente perde por não conhecer, ou às vezes um produto com melhor qualidade, com melhor preço. Então, a ideia da Expotea foi exatamente uma feira internacional para trazer tecnologia, produtos, serviços, novidade, preço, para todo mundo que quiser saber um pouco mais. A gente sabe que hoje é uma área que a gente usa muita tecnologia. Muita. Né? A gente tem pacientes, por exemplo, não verbais, que precisam de aplicativos específicos para trabalhar fala e comunicação, né? A gente tem pacientes que são autistas, mas que têm outras comorbidades, por exemplo, os pacientes que têm paralisia cerebral e que são autistas e que têm limitação motora importante, que tem empresas que têm terapias específicas voltadas, com métodos específicos voltados, como aquelas clínicas e aqueles métodos que usam exoesqueleto para melhorar, né, a postura dessa criança. Exatamente. E, enfim, a gente tem muitas clínicas multidisciplinares com um trabalho maravilhoso e que às vezes a gente não conhece, que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Quanto tempo às vezes as mães passam, putz, mas eu não sabia disso, nossa, não sabia nem que existia essa empresa, ou não sabia que eu tinha possibilidade de fazer isso. Eu percebo isso pelas mães que passam comigo, que às vezes eu falo, mãe, tem rotina visual na tua casa? Ah, não tem. O que é isso, Bruna? Não, rotina visual. Hoje você mostra pro teu filho, ó, agora de manhã é sol, colou o sol ali, ele sabe que é dia. A Havana nunca na vida sabia o que era o sol. Assim, quando eu fiz a rotina visual, 2, 3 dias depois ela fez, ó, o sol, é dia, ó, o sol, quando ela começou a falar. Então, assim, aquele dia eu percebi, nossa, minha filha não sabia nem o que era o sol, e eu achava que eu falava o tempo inteiro, ela sabia o que era. Então, a rotina visual é muito importante. E a gente tem empresas específicas que trabalham com isso,
né? Que traz a rotina pronta, que traz a rotina primeiro com bonequinhos, depois a gente vai deixando essa rotina um pouco mais complexa e usa fotos. E a gente sabe o quanto a previsibilidade diminui a ansiedade, diminui a possibilidade que eles se desorganizem quando cheguem lá naquele local. Então, tudo isso a gente vai ter num mesmo local para que as pessoas conheçam. Então, vai ser um mega evento. Que evento, hein? É um evento que espera em média de 10 mil pessoas por dia. Vai ser realizado no Center Norte, na Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo. Vai ser nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2024. E lá dentro a gente vai ter o segundo congresso de autismo de São Paulo, que é o TASP. A primeira versão desse congresso vai ser este ano, em novembro. Então, esse evento é um evento que já foi encerrado, porque já lotou. E a segunda versão, né, segundo congresso TASP, vai acontecer dentro da Expotea. E, inclusive, pessoal, já está até... O site deles já está funcionando, já está à venda, já tem link, já o evento, a Expotea, já foi lançado, e foi lançado hoje, inclusive, né? Então, as empresas que quiserem entrar com patrocínio ou que quiserem conhecer como que eu faço para expor, pode entrar em contato também, tem lá no Instagram, tem o site, pode entrar em contato. Vou deixar aqui, ó, na descrição, viu, pessoal? Então, vai ser um mega evento, né? Vai ser um mega evento, vai ser muito importante, pensando em visibilidade para a causa mesmo. Eu já tô né? ansiosa para esse evento, porque o Pod.cast PCD vai estar lá. Vai fazer a cobertura do evento. Com certeza. Meninas, só gratidão à doutora Bruna por ter cedido esse tempo para estar vindo aqui no Pod, contar todas essas informações que com certeza vai elucidar e ajudar muitas mamães e familiares, né, que têm a criança seja com TDAH ou com autismo. Muito obrigada mesmo, viu, doutora, por ter cedido esse espaço na agenda tão concorrida aí da doutora, viu? E a você também, Tati, obrigada pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade. Tá bom? Imagina. E como de praxe, todo nosso convidado tem um presentinho do Pod.cast PCD, doutora. A caneca personalizada pra ti. Ai, gente, eu adoro caneca. Você gosta? Adoro caneca. Eu fui fazer uma palestra, né? E as meninas me deram uma caneca. Eu falei, gente, vocês não sabem como eu adoro caneca. Linda, personalizada, viu, doutora? Com seu nome. Quero ver vários stories lá, ó. Pode deixar. Maravilhosa, viu, doutora? Maravilhosa. Adorei. E aí, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de vocês nesse episódio lindo, maravilhoso que Deus preparou aqui para todos nós, né? E quero finalizar esse episódio agradecendo, porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem na nossa vida. Então fica aqui o meu agradecimento à empresa KVM Audiovisual. Para quem não sabe, o Pod.cast PCD é feito aqui nos estúdios KVM. Então, KVM, fica todo o meu agradecimento aqui para vocês, tá? Quero agradecer também ao estúdio Vitor Barber, a Padaria Rosa de Saron e a Barretos Distribuidora. A vocês fica aqui todo o meu amor, todo o meu carinho. Beijo, que Deus abençoe vocês grandemente, viu? E é isso. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal. Vamos. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.